Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Eu tenho uma super novidade para você que já é da nossa família. E qual é, Botini? O Hipercap agora é Hiper X Cap. É a mesma história de sorte e de amor de sempre. E agora com a força e a credibilidade da Caixa Capitalização e em todas as lotéricas do Brasil. E ficou melhor! Cada título te dá 2 combinações de números, é a dupla chance. São 4 globos da sorte, hipergiro e o na trave. E o prêmio principal pode ser de até R$1 milhão. E o propósito continua. Ao comprar o Hiper X-Cap, você cede o direito de resgate ao Hospital de Amor e ajuda a salvar vidas. Hiper X-Cap! Sorte, amor e ganhadores! Sorteios ao vivo toda semana! Garanta o seu! Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu, chegou. Telefone WhatsApp 19 25 14 11 71. Rua Lauro Vanucci 98, no Santa Cândida, em Campinas. Acesse casadoperfurador.com. No Facebook e no Instagram, Casa do Perfurador. Tem tudo para seu poço artesiano. Patrocínio da Copa Paulista e apoio ao futebol de verdade só na Rivalo. Escaneie o QR Code na tela e mude para Rivalo. Site para maiores de 18 anos. O Ministério da Fazenda adverte: aposta não é investimento. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol. Prepare o seu coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. O jogo vai começar, a galera toda vibrar, ondas do rádio a transmitir, a emoção vai invadir. Futebol puro é de arrepiar, aqui a gente vive a paixão, cada lance em alta tensão. Futebol interior é dedicado, com a bola rolando no gramado, é emoção pela nossa rádio. Aqui a gente vive a paixão, cada lance em alta tensão. Futebol interior é dedicado. Ouvintes conectados celebram, cada gol é motivo de festa. Na frequência da rádio está o ar. Futebol interior é para amar. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. A bola vai rolar. No ar, Equipe Rádio Futebol Interior. Hora certa. Em Campinas, são 16 horas mais 37 minutos. Está no ar mais uma jornada esportiva aqui pelos canais Futebol Interior. Agradecendo, é claro, o carinho da audiência de todos vocês que estão ligados. O Bugre tenta a reabilitação no Campeonato Brasileiro da Série C. Hoje, fora de casa, enfrenta o Botafogo. Ô, meu Bugre que vive um momento de decisão dentro
e fora de campo, né? Exatamente isso, é SAF. E o Bugre hoje precisando vencer, porque a próxima fase já está chegando e o Guarani precisa pontuar. Lembrando que o futebol interior tem o patrocínio da Rivalo, a Rivalo que patrocina a Copa Paulista e apoia também o futebol de verdade. É só na Rivalo. Escaneia o QR Code que está na tela e mude para a Rivalo. Site para maiores de 18 anos. Ministério da Fazenda adverte: aposta não é investimento. Também para a pizzaria do Dadá, exatamente isso, em Campinas. Aquela pizza saborosa é no Dadá. E também Hiperxcap, hein? Compre pelo aplicativo e você ainda ajuda o Hospital do Amor. E a Casa do Perfurador, tudo para o seu poço artesiano. Placar ao vivo, futebol interior, o mais completo. FI Play, som e imagem no melhor do futebol. E agora eu vou girar a voz que vai me auxiliar nessa jornada esportiva aqui pelos canais Futebol Interior. Pedro Lino, o homem da Copa do Mundo, veio e está com todo o gás para comentar, para reportar. Botafogo e Guarani, Guarani, Botafogo, aqui pelos canais Futebol Interior. Pedro Lino, boa tarde. Sabadou, achou que ia ficar em casa, tomando aquela gelada. Se ferrou, hein? Vai aqui narrar o bravo Bugre Guerreiro. Meu Deus do céu, hoje vai ser um Deus nos acuda, hein, ô Pedro Lino? Guarani e Botafogo e Gustavo. Primeiramente, boa tarde, Gustavo Marques. Boa tarde, Felipe. Boa tarde aos amigos da transmissão de Botafogo e Guarani. Jogão, hein, Gustavo? Quem vencer garante uma vaga na próxima fase do Campeonato Brasileiro da Série C. O Guarani que vem de empate, um empate amargo contra o Ipiranga na última rodada em 2-2. O Guarani que estava vencendo por 2-0, deixou o Ipiranga empatar dentro do Brinco de Ouro da Princesa. E o técnico Hélio Cisenantes está bastante prestigiado, viu, Gustavo? Já o Botafogo da Paraíba está na terceira colocação com os mesmos 27 pontos. Só que o Botafogo, Gustavo, empatou com o Amazonas fora de casa em 0-0. Então as duas equipes vêm de empate, só que tem um porém, Gustavo. O Guarani faz 2 jogos que não vence. O Guarani perdeu na penúltima rodada contra o Anápolis fora de casa por 2-1. E o Botafogo da Paraíba empatou em 2-2 contra o Santa Cruz. E Gustavo, sabe quem que é o técnico do Botafogo da Paraíba? O Marcelo Fernandes, campeão brasileiro da Série C do ano passado. Da Ponte Preta, tá aí então, Marcelo Fernandes. Que coisa, hein? O negócio vai ser daquele jeito. Agradecendo sempre o carinho da audiência, tá aí o Pedro Lino, trazendo o seu destaque na abertura dessa jornada. Gente, eu vou fazer um rápido intervalo e depois eu prometo voltar aí em definitivo, trazendo todos os detalhes e também todas as emoções de Botafogo da Paraíba e também Guarani. Será que o Bugre vai vencer? Será que teremos um empate? Não sei, hein? Não sei. Tudo isso e muito mais você vai acompanhar aqui, ó, nos canais Futebol Interior. Agradecendo, obrigado pelo carinho da audiência de todos vocês. Até daqui a pouquinho, hein? Rápido intervalo. FI Play, som e imagem no melhor do futebol. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Eu tenho uma super novidade para você que já é da nossa família. E qual é, Botini? O Hipercap agora é Hiperxcap. É a mesma
história de sorte e de amor de sempre. E agora com a força e a credibilidade da Caixa Capitalização e em todas as lotéricas do Brasil. E ficou melhor! Cada título te dá 2 combinações de números, é a dupla chance. São 4 globos da sorte, hipergiro e o na trave. E o prêmio principal pode ser de até R$1 milhão. E o propósito continua. Ao comprar o Hiper X-Cap, você cede o direito de resgate ao Hospital de Amor e ajuda a salvar vidas. Hiper X-Cap! Sorte, amor e ganhadores! Sorteios ao vivo toda semana! Garanta o seu! Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu? Chegou. Telefone WhatsApp 19 25 14 11 71. Rua Lauro Vanucci, 98, no Santa Cândida, em Campinas. Acesse casadoperfurador.com. No Facebook e no Instagram, Casa do Perfurador. Tem tudo para seu poço artesiano. Patrocínio da Copa Paulista e apoio ao futebol de verdade só na Rivalo. Escaneie o QR Code na tela e mude para Rivalo. Site para maiores de 18 anos. O Ministério da Fazenda adverte: aposta não é investimento. Futebol interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol interior no portal do Brasil. Futebol interior. Gustavo Marques. Perfeito, já estamos de volta aqui pelos canais Futebol Interior. É a jornada esportiva e você vai acompanhar todas as emoções de Botafogo e Guarani. Guarani e Botafogo é Série C. O Guarani precisa da vitória, o Guarani precisa vencer. E segundo Pedro Lino, quem aí conquistar a vitória garante uma vaga na próxima fase da Série C, que para mim, particularmente, é outro campeonato, hein? É outro campeonato em cima do mesmo campeonato. E aí, a próxima fase não te dar aí o benefício da oscilação. Então não pode oscilar, tem que vencer, é vencer ou vencer. Claro que fazer o papel de casa, vencer aí sempre os jogos dentro de casa e possivelmente buscar o empate fora de casa. Isso praticamente já garante o time aí na Série B do ano que vem. Difícil, hein? Difícil, mas não impossível. É isso que o torcedor espera, é isso que o torcedor quer e você vai, é claro, acompanhar todas essas emoções junto aqui comigo e também junto com o Pedro Lino. Mais algum destaque aí do Bravo Bugre Guerreiro? Ô Pedro Lino, parece que tem alguém no departamento médico. Como é que tá a situação aí do Guarani? Tá aí um tratamento no DM devido a um edema na coxa direita. Tá certo então, tá aí o Pedro Lino trazendo mais um destaque, importante aqui nos canais Futebol Interior para você acompanhar, para você ficar ligado, para você sempre estar junto com a gente. E essa semana também, Pedro Lino, momento aí decisivo na história do Guarani, a SAF, né? O Roberto Graziano, investidor que quer ser aí a SAF da equipe do Guarani, é claro, a sua empresa, e aí se reuniu aí com os conselheiros, explicou aí sobre o planejamento dele, o que ele tem aí, evidentemente, para trazer para a equipe do Guarani. E parece aí, ô Pedro Lino, que o torcedor gostou, hein? O torcedor se empolgou, o torcedor aí, evidentemente, gostou aí daquilo que o Graziano falou e possivelmente teremos aí a SAF aí nos próximos meses na equipe do Guarani. Inclusive tem uma reunião agora em novembro, onde vai aí garantir, onde vai confirmar, onde vai bater o martelo relacionado à SAF do Bravo Bugre Guerreiro. Foi isso, ô Pedro Lino? A reunião foi no Salão Extraordinário? Isso mesmo, Gustavo. Teve uma reunião essa semana no Estádio Brinco de Ouro da Princesa. O Roberto Graziano, junto com membros do CA e também alguns sócios e alguns jornalistas. E tava aquela complicação, né? Que ele tava pedindo o estádio, tava pedindo mais uma porção de coisas. Mas teve a reunião, tá tudo alinhado. E ele fará um novo estádio, né? Pro Guarani, um novo CT. E também um aporte financeiro que eles, de um tempo pra cá, ele sempre vem dando pro Guarani, Gustavo. Lembrando que esse aporte financeiro que ele evidentemente investia na equipe do Guarani, a última parcela foi alguns meses atrás, né?
E mesmo assim ele se reuniu ali com a torcida, prometeu ajudar a equipe e, é claro, vai investir. Como a nossa equipe dizia lá na VV8 TV ontem, né? No nosso programa Grande Área, em parceria aqui com o Futebol Interior, ninguém investe de graça, né? Ninguém coloca dinheiro de graça em nada, né? Nem no futebol, e nem em lugar nenhum. Se o Graziano ali vai investir no Guarani é porque ele tem ali pensamentos em lucrar no futuro. Isso é sem sombra de dúvidas, né, ô Pedrolino? Isso mesmo, Gustavo. Ele tem interesse em lucrar, o lugar é bom, né? Onde o estádio do Guarani é bom, ele pretende fazer apartamentos, condomínios, onde é o estádio Brinco de Ouro da Princesa. Tá certo. Pedrolino trazendo o seu destaque. Hoje, sabadão, hein? Sabadão. E você, é claro, ligado aqui nos canais Futebol Interior. Todo mundo imaginou que seria aí um dia diferente, um dia de tomar aquela cerveja. Mas não, hein? É o dia de trabalhar. O Guarani já escalado, definido escalado. Daqui a pouquinho o Pedrolino vai trazer aí as escalações. Escalação aí de Guarani, escalação também do Botafogo da Paraíba. Como é que tá o Botafogo aí na competição, o Pedrolino? Vem bem, vem oscilando? Como é que tá a situação? Gustavo, o Botafogo vem bem, tá na terceira colocação, mas também faz 2 jogos que não vence. E o time do Botafogo é recheado de jogadores que já jogou em Campinas, hein? Diogo Matheus, o Lucas Cândido jogou na Ponte, o Dudu Ratamoto. Esse Dudu Ratamoto tem uma história dele, Gustavo. Foi cancelado porque ele deu um tapa, um soco, bateu na ex-mulher dele e você já sabe o que acontece, né? Rapaz, hein? Que coisa. O Nenê também tá no Botafogo, o Henrique Dourado, ceifador. Além do Marcelo Fernandes, que a gente já citou, o Simon, Diego Tavares, Jonas Toró, Lucas Matheus já jogou no Guarani. Recheado de jogadores que já jogou em Campinas no Botafogo da Paraíba, Gustavo. Botafogo também tá ali com o objetivo de subir também, né, o Pedrolino? Então é um jogo aí, teoricamente, que decisivo. O Almeidão aí, possivelmente lotado, hein? Almeidão lotado, Gustavo. Até ontem, sexta-feira, tinham vendido 6 mil ingressos para o confronto contra o Guarani. Que coisa, hein? Botafogo colocando mais torcedores do que o próprio Guarani, hein? Que situação o Bugre está. Em relação de salários, como é que tá a situação do Guarani? Pagaram ou não pagaram, ô Pedrolino? Gustavo, ainda não pagaram. Teve uma reunião do presidente junto com os jogadores e nos próximos dias tudo estará normal, mas são 2 meses de direito de imagens atrasados. Meu Deus do céu, hein? Que coisa, que situação. E você vai acompanhando todas essas informações aqui, ó, nos canais Futebol Interior com Pedrolino, grande Pedrolino, trazendo informações de Guarani e Botafogo. Teve convidado aí, ô Felipe? Conversou aí com a imprensa essa semana? Quem é? O Dudu? Então vamos ouvir o Dudu. Muito feliz de ter estreado com essa camisa, com tanta tradição. Infelizmente não foi do jeito que eu queria, que toda a torcida queria, né? Que era com a vitória, mas enaltecer toda a luta durante todos os 90 minutos. Buscamos essa vitória. Infelizmente ela não veio, então temos que continuar trabalhando para os próximos jogos. Desde que eu cheguei aqui, o Hélio sabe das minhas características, que eu sou um lateral que gosta muito de chegar à frente, então é o que ele me pediu durante a semana, para tentar ao máximo chegar ali na frente, tanto em cruzamentos como em finalizações, e foi isso que eu fiz. Pude fazer uma boa tabela ali com o Herbert e entrar dentro da área. Quando eu entrei dentro da área, só pensei ali em chutar no gol, tinha até gente atrás pedindo, mas tentei chutar no gol, caprichar ao máximo ali, graças a Deus foi abençoado ali com um gol, logo na minha estreia, né? Cara, muito feliz. Quando eu estava fazendo a oração antes do jogo, eu só pedi para Deus para voltar a fazer aquilo que eu amo fazer, que é jogar futebol, e voltar a ser feliz. Voltar a ser feliz, porque é ali dentro que eu tenho felicidade, é o que eu sei fazer, então apenas pedir para Deus para voltar a jogar, agradecer a Ele por ter me dado essa oportunidade de voltar a jogar num time de tanta tradição como é o Guarani. Então eu estou muito feliz. Não, foi mais questão física mesmo, de cansaço. Durante a semana o Hélio, os preparadores físicos já haviam falado comigo que eu ia ter um tempo ali limite para jogar,
por todo esse tempo sem jogar, então já era mais ou menos esperado isso, mas foi apenas cansaço ali. Cara, um jogo muito complicado, mesmo número de pontos do Botafogo nós temos, então vai ser um jogo muito complicado, jogo fora de casa, e jogar lá sempre é difícil, então temos que fazer uma semana de trabalho muito boa, visando esse jogo, e temos que ir lá buscando pontuar. Nossa meta é chegar lá e pontuar e fazer um excelente jogo lá. Tá, então, Dudu conversou aí com a imprensa no estádio Brinco de Ouro da Princesa, esperançoso, todo mundo ali, e parece, né, o Pedrolino também, nas entrevistas, parece quando o Guarani também entra em campo, parece que tá tudo bem, né? Não é aquela equipe abatida que parece que tá com salários atrasados, não, né? Parece que os jogadores, pelo menos na palavra, estão empenhados, mas quando entra dentro de campo, o bugre oscila, né? Parece que eles dão um recado, ó, se vocês quiserem, a gente faz acontecer, mas tem que fazer me rir. Se não fizer me rir, eu não faço acontecer. Isso ficou explícito aí na vitória parcial no primeiro tempo, 2-0 contra o Ipiranga, depois se deu empate, né? Isso mesmo, Gustavo. E não é só o Guarani que tá trazendo salário na Série C não, viu? O Anápolis, os jogadores do Anápolis postaram uma nota falando sobre salários atrasados. O Brasil inteiro, a maioria dos times no Brasil estão complicados com atraso de salário, viu? Que coisa, situação complicada. E o Botafogo já em campo, olha ali, ó, quem já tá ali, ó. Com um bebezinho uma equipe experiente do Botafogo, hein, Pedro Lima? Bastante experiente, bastante jogadores rodados, Gustavo. Botafogo tem tudo para ser um dos postulantes ao acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro. Tá certo, então esse é Pedrolino trazendo as suas informações relacionadas ao Botafogo, ao Guarani. Guarani já em campo, algumas mudanças relacionadas ao elenco do Guarani, ou Pedrolino? Algumas mudanças, não, o Maranhão jogando de titular hoje, né, Gustavo? O Luca no banco, mas de resto, o mesmo time que enfrentou o Ipiranga na última rodada. Se ele colocasse o Luca como titular novamente, teoricamente ele ia apanhar o técnico, né? Porque não dá pra colocar aí o Luca, né? O jogo antes aí do Ipiranga, o que o Luca errou de gols, meu Deus do céu. Eu acredito que, infelizmente, nem pra banco de reservas o Luca hoje, evidentemente, seria útil para a equipe do Guarani. Mas é como eu sempre digo, né? A gente não tá ali para ver os treinamentos, né? Talvez o jogador ele se destaque nos treinamentos e não consegue ter a mesma desenvoltura dentro aí das 4 vezes. É o famoso leão de treino, viu, Gustavo? Manda bem no treino, mas chega no jogo... Pipoca. Gustavo, placar futebol interior Rivalo, Copa Paulista, a última rodada da primeira fase, o Grêmio Prudente vai vencendo o Marília por 1-0, o Juventus vai vencendo o Osasco Sport por 5-0, o Linense vai vencendo o Bandeirante de Birigui por 2-0, o Noroeste vai vencendo o Comercial por 4-2, o Paulista de Jundiaí vai vencendo o Primavera por 2-1, o Santo André vai vencendo o São Bernardo por 1-0, o São Caetano vai empatando com o São José em 0-0 e o 15 de Piracicaba vai empatando com o União São João em 1-1. Muda alguma coisa? No final do jogo, quando acabar tudo, eu trago os classificados aqui no Futebol Interior, FI Play, Rádio Futebol Interior. Já teremos classificados? Opa, sempre. Hoje teremos? Sim. Se o Bugre vencer hoje, está não, classificado? Na Série C, sim. Na Copa Paulista também. Sim. Sei que você está falando da Copa Paulista. Mas se vencer hoje, praticamente o Guarani já garante a classificação, Gustavo, porque o Ipiranga, que a rodada está começando agora, né? O Ipiranga está em 8º com 25, o Guarani se vencer vai a 30. E aí, teoricamente... Até o final da rodada já vamos ter as informações. A rodada termina amanhã, Gustavo. Rodada cheia da Série C. Hoje teremos Ituano e Paysandu às 5 horas. Volta Redonda e Floresta, além de Botafogo e Guarani. Às 7h30 teremos Confiança e Anápolis, Santa Cruz e Caxias. Amanhã às 4 horas, Inter de Limeira e Figueirense, Brusque e Amazonas, Maringá e Barra. Às 6h30 da noite, Maranhão e Itabaiana. E às 6h30 no Colosso da Lagoa, Ipiranga de Erechim e Ferroviária. Tá certo, esse Pedrolino trazendo as informações. Então aí tem a Copa Paulista badalando e também o Campeonato Brasileiro da Série C. E hoje o Guarani precisa
mais do que a vitória. E o torcedor, como é que tá a rede social, Pedrolino? O torcedor tá confiante, o torcedor tá bravo, o torcedor tá indignado. Como é que tá aí a relação do torcedor com a diretoria e também com esses jogadores que estão vestindo a camisa do Botafogo? O torcedor tá bravo, Gustavo, tanto com a diretoria quanto com o técnico Hélio Cizenando, mas estão confiantes na classificação do Guarani. Menos mal, né? Vamos torcer para que isso realmente aconteça. E nós estaremos aqui para contar mais um capítulo na história do Guarani. Ô, meu Bugre! Pra cima deles, Bugrão! Ali as duas equipes perfiladas, as duas equipes já estão aí no gramado, tirando aquela foto, né? Aquela resenha antes de entrar em campo e a bola aí também, né? Olha aí, bem escalada a equipe do Botafogo. Tá aí o Luiz Daniel no gol, né? Bom goleiro, tá aí o Diogo Matheus, como você disse, que foi aí lateral direito da equipe do Guarani por algumas temporadas. Tá aí o Igor Moraes, que é o primeiro zagueiro, o segundo é o Ian Souto. Na lateral esquerda, o Pequê, né? Também temos aí o Nenê, o camisa 10, experiente, o Nenê. O Lucas Cândido, também um jogador aí muito experiente. O Thalisson, 20, Thalisson é o mesmo? Passou pelo Guarani também? Não, ou não? esse é outro, Gustavo. Esse é outro Thalisson. E o nome do lateral esquerdo é PK. PK, não é PQ não, é PK. Que coisa, PK. hein? Não vai confundir com BK, tá? Não vai confundir, viu? Que coisa, hein? E falar nisso, teremos hoje a pizza do Dadá? Tudo depende de Felipe Marques. É isso, grande Felipe Felipe Marques deu o aval da Então, pizza se do de- Dadá, teremos pizza do Dadá. Que beleza, hein? Que beleza, que beleza. Tá aí então Pedrolino, tá aí Felipe Marques, tá aí toda a galera. Vai curtir junto com a gente daqui a pouquinho as emoções de Guarani e Botafogo. Botafogo e Guarani, diga. Maria Linardi falou Guarani de Campinas. O Fael Cardil, que tá sempre aqui com a gente. Boa tarde, esse técnico do Guarani não aprende mesmo. Vai insistir com jogadores como Isaac e companhia. Aí ele mandou aqui também, eu acho que o Guarani perde hoje e perde feio ainda. E se o Guarani, você falou se o Guarani vencer, né, possivelmente já vai estar classificado. E se o Guarani perder, como é que fica a situação? Gustavo, o G8 da Série C tem Brusque com 30 pontos. Na segunda colocação, Inter de Limeira com 28. Aí vai o 3 com 27. O Botafogo da Paraíba, Guarani e Ferroviária. Na sexta colocação, tem o Paysandu com 26. Na sétima colocação, Santa Cruz com 25. Na oitava colocação, o Ipiranga de Erechim com 25. Aí tem um Bonde com 24 pontos. Na nona colocação, Amazonas com 24. Na décima colocação, Caxias. 11ª, Maringá. 12ª, Floresta. 13ª, Maranhão. E 14ª, Figueirense, todos com 24 pontos ganhos. Aí tem o Ituano, 15º com 22. Na 16ª colocação, Volta Redonda com 21. Aí já fica mais difícil. Tem o Barra com 18 pontos na 17ª colocação. Na 18ª, o Itabaiana com 17. Na 19ª, o Anápolis na zona de rebaixamento com 15. E fechando em 20º, Confiança com apenas 13 pontos conquistados. Tá certo então, esse é Pedrolino trazendo aí as suas informações aí relacionadas ao Guarani, o bravo Bugre Guerreiro, que daqui a pouquinho entra em campo pelo Campeonato Brasileiro Série C e você vai acompanhar todas essas emoções aqui, ó, pelos canais Futebol Interior. Olha que timaço que tá aqui, ó, nos canais Futebol Interior. É Pedrolino e também Felipe Marques, o sangue do meu sangue. Estamos ao vivo pra você, é claro, com o apoio de Rivalos. Olha aí. Lembrando que o jogo, né, não é um investimento, né? Então você pode jogar maiores de 18 anos. Aposte aí. Será que o Bugre vai vencer? Deixa aí a sua aposta na Rivalo. Daqui a pouquinho a bola rola aqui pelos canais Futebol Interior. E eu conto toda essa história pra vocês. Pedrão, mais um destaque de Guarani? Sem destaque, Gustavo, vamos para a escalação que o bicho vai pegar e o couro vai comer. O quê? O bicho vai pegar e o couro vai comer. Aqui não. Mas tá bom, vamos lá. Vamos lá então. Solta a vinheta, Felipe Marques. Ficha técnica do jogo. O Guarani está pronto, definido e escalado para enfrentar o Botafogo da Paraíba. Vai a campo com Kaique França no gol. Na lateral direita, 20, Dudu. Na zaga, 95, Jonathan Costa. E 2, Maurício Antônio. Na lateral esquerda, 6, Emerson. No meio, 55, Luiz Otávio.
21 Isaac e 10 João Paulo. Na frente, 27 Evert, 66 Cauã Jesus e 99 Maranhão. O repeteco do Bugre, Kaique França, Dudu, Jonathan Costa, Maurício Antônio, Emerson, Luiz Otávio, Isaac, João Paulo, Ebert, Cauã Jesus e Maranhão. Caso o técnico Hélio Cizenando queira fazer substituições no decorrer da partida, o banco de reservas do Guarani tem Matheus Klaus, Carlos Eduardo, Renan Castro, Matheus Guilherme, William Farias, Rafael Freitas, Rafael, Luca, Natan Melo e Neto Costa. Futebol interior. Botafogo, Paraíba. O Botafogo também está definido e escalado e vai a campo com 27, Luiz Daniel. Na lateral esquerda, 2, Diogo Matheus. Na zaga, 3, Ian Souto e 14, Igor Moraes. Na lateral esquerda, 6, PK. No meio, 20, Thalisson, 28, Lucas Cândido e 10, o homem Nenê. Na frente, 7, Dudu Ratamoto, 9, Henrique Dourado e 77, Rodolfo. O repeteco do Botafogo, Luiz Daniel, Diogo Matheus, Ian Souto, Igor Moraes, PK, Thalisson, Lucas Cândido, Nenê, Dudu Ratamoto, Henrique Dourado e Rodolfo. Caso o técnico Marcelo Fernandes queira fazer substituições no decorrer da partida, o banco de reservas do Belo tem Leandro Nink, Simon, Diego Tavares, Caion, Bull, Jonas Toró, Léo Pereira, Caio Garcia, Lucas Mateus, Gustavo, Júlio Vaz e Otávio. Arbitragem. A arbitragem fica por conta de Daniel Alejandro Hidalgo Blanco, de Roraima. Assistente número 1, Luiz Carlos de França Costa, do Rio Grande do Norte. Assistente número 2, Antônia Saline Oliveira dos Santos, de Roraima. E o quarto árbitro, Thiago Ramos de Oliveira, da Paraíba. E a bola já está rolando na Série C. E já vem com o Bugre no campo de ataque. Cruzamento, afasta a zaga do Botafogo. E pegou uma falta pro Guarani. Comecinho de jogo, poucos segundos, o Guarani já teve um cruzamento e uma falta, hein, Pedro Lino? Poucos segundos e o Guarani já pressionando o Botafogo. Tem falta perigosa pro Bugre. João Paulo na bola. João Paulo na bola, Emerson também, quem será? Vai Bugre, uma grande oportunidade, o Guarani chega apertando o Botafogo, poucos segundos, e o Guarani já indo para o campo de ataque, agora tem uma falta perigosa, João Paulo e Emerson e João Paulo, se for pra rede, vai que eu vou, se for pra rede, vai que eu vou, chegou Emerson, bateu pro gol, Luiz Daniel, uma bomba, a bola vai pra fora, é escanteio pro Bugre. Belíssima cobrança de falta do Emerson, o Luiz Daniel esperto fez a defesa, é o primeiro escanteio na partida, escanteio pro Guarani, 2 minutos de jogo. Quem vai pra bola, quem que é ali, ô Gustavo? Quem vai na bola é o Emerson. Emerson de novo. Vai chover, bola na área. Vem cruzamento dentro da grande área. Quem sabe agora vai Bugrão. Ai, meu coração. Você ligado, você conectado. Cruzamento fechado, tira a zaga. A bola volta, rebotando, chegou, bateu pro gol na trave. Não tá valendo mais nada, Pedro Lino. O Guarani, avassalador, indo pro campo. E no contragolpe ficou tranquilo pro ele. Kaique França. Ô, Pedro Lino, o Bugrão chegando ali com aquela pressão, hein? 2 minutos de jogo do Gustavo. Bola lá, bola cá. O Guarani acertou a bola na trave com o Emerson. E tem Guarani no ataque, viu? Vem Guarani, vem tocando bola, faz a inversão, tenta fazer o lançamento, bola dominada, vem caindo aqui na ponta para ele, o camisa 99, cruzamento, tira, na verdade, era o Dudu fazendo cruzamento pro Maranhão, tira, afastou, a bola volta ali, reboteada, quem sabe agora vai tentar bater pro gol, pra defesa do goleiro, era ele, o 66, Cauã Jesus apertando, batendo pro gol, uma bela defesa do goleiro, hein? Belíssima defesa do Luiz Daniel que é vice-campeão brasileiro da Série C
Nenê estava no passado no Londrina e hoje está no gol do Botafogo da Paraíba. Fez belíssima defesa e tem Botafogo no campo de defesa, Gustavo. Fibration, imagem no melhor do futebol. Cap agora é Hiper X Cap. E já vem tocando bola lá pelo sistema defensivo, vem tocando bola a equipe do Botafogo de Ribeirão Preto. Vai rodando, vai fazendo toque, abertura de bola. Vai tocando ainda no sistema defensivo com Lucas Cândido. Lucas Cândido retrai, abre o jogo, vem tocando na ponta. Faz o lançamento, levantamento, a bola volta ali, reboteada, faz a devolução. A bola tocada na ponta, lá pelo lado direito. Vem descendo, vem tentando ali criar a jogada, abre o jogo. É o Botafogo, aperta, vai tentando ali fazer o toque, vai fazendo o giro. Abre o jogo outra vez lá pelo sistema defensivo, vem tocando bola a equipe de Ribeirão, a equipe do Botafogo, o Botafogo da Paraíba, abre o jogo, tenta ali fazer o cruzamento, não, ficou tranquilo ali para a zaga da equipe do Guarani, que já vem tocando bola lá pelo sistema defensivo, abriu, fez o toque para Cauã Jesus, Cauã Jesus na abertura de jogo, foi tentar passar um, passou dois, caiu, pediu falta, a arbitragem em cima, tá marcando falta, o Botafogo da Paraíba, tá gente, não é de Ribeirão, é o Botafogo da Paraíba, 0 pro Guarani, 0 também pro Botafogo, já vem tocando bola, Maurício Antônio, pro Kaique França, abre o jogo, já faz o toque, abertura de bola aqui na ponta esquerda, vai tentando, vai tocando bola, vai tentando fazer o giro, o Guarani ainda pelo sistema defensivo, tenta ali fazer o toque, abertura de bola, sobe de cabeça, corta ali a equipe do Botafogo, a bola volta, rebotear o toque, sobe de cabeça, um perde, ganha lá e cá, a abertura, faz o toque, tenta ali criar a jogada de qualquer maneira, ele vai tentando, vem o Botafogo agora aperta, que lance, que jogada linda, vai fazer, driblou, Kaique França tá sozinho, vai fazer, perdeu! Que susto, amigo! Tinha a bola do jogo em seus pés. Seria um desastre. Seria um desastre, uma tragédia, se o Guarani levasse esse gol, Pedro Lino. Ceifador tinha a bola do jogo nos pés, Gustavo, só que o Kaique França esperto fez a defesa e o Henrique Dourado pediu pênalti ali, ele caiu sozinho. A bola foi pra fora, é apenas tiro de meta pro Guarani. A abertura de bola, o Guarani tentando, olha, ficaria sozinho ali o Henrique, hein? Faria o gol, hein, Pedro Lino? Ele pediu pênalti ali, mas não foi nada, né? Não, foi nada. Caiu sozinho ali na malandragem, pediu pênalti, segue o jogo. 5 minutos do primeiro tempo, segue 0-0 no Almeidão. Ainda bem que o árbitro não foi na dele, né? É a Free Play, são imagem no melhor do futebol. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. A abertura de bola vem tocando para o círculo central. Tenta ali de qualquer maneira fazendo toque. O Guarani perde. É o Botafogo da Paraíba. Tem 0 no placar. O Guarani também tem 0. A abertura tenta ali, volta pelo sistema defensivo. Evitou a saída. Vem tentando fazer a triangulação. Tocando bola a equipe do Botafogo. Faz a inversão da direita para a esquerda. Vem tocando bola o Botafogo. Tenta apertar. É jogo de 6 pontos. É jogo importante. É jogo que vale a classificação. Tenta ali, vem descendo outra vez a equipe do Botafogo. E ali ganha uma falta. A arbitragem em cima. Tá marcando falta para a equipe do Botafogo da Paraíba. E quem fez ali a falta foi o Dudu, hein, o Pedro Lino? Foi falta de Dudu em cima de Dudu, Gustavo. Foi falta do Dudu, do Guarani, em cima do Dudu Ratamoto, do Botafogo da Paraíba. 6 minutos do primeiro tempo, segue 0-0. Tem Nenê na bola, falta perigosa pro Belo. 6 minutos e 40 passados deste primeiro tempo, 0 pro Botafogo, 0 também para a equipe do Guarani. Tem falta perigosa. Vai mandar essa bola, vai mandar o balaio, hein? Vai mandar o perigo. Meu Deus do céu, ai, 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 meu coração. Vai, Bugrão. Se segura aí, Bugrão. Se segura aí, Bugre. Você aperta daí, ó, aperta aqui pra cobrança de falta. A bola tá viva, valendo. Toque, desvio. Passou por todo mundo. Segundo a arbitragem, teve um desvio da zaga da equipe do Guarani. É o escanteio que favorece a equipe do Botafogo, que aperta, o jogo é lá e cá, o jogo é gostoso, o jogo é bom de narrar, o jogo é bom de assistir, mas o Bugre precisa se segurar e ir para o campo de ataque. O Bugre que não fez o papel de casa, não fez a lição de casa e agora tenta buscar fora de casa na Paraíba, pelo menos aí o 3 pontos, né? Pelo menos não é o máximo que o Guarani precisa para se classificar hoje. Cruza, meu Deus do céu, a bola tá viva, sobrou nos pés ali de Dudu. Ele tenta ali fazer o corte, vai para cima. Triangulação em profundidade, vai ganhar outro escanteio. Chega afastando o Emerson, completa para a equipe do Guarani. Afasta o perigo antes de sair, saiu. Agora a bola que favorece a equipe do Botafogo da Paraíba, que vem tocando bola outra vez. Vem com o PK.
ele abre o jogo, tenta ali a jogada, tenta ali para Dudu, Dudu na ponta, faz o cruzamento, vai tentando ali fazer um giro, foi para cima, tenta a devolução, não conseguiu, voltou, chega apertando, chega para arrumar a casa o Cauã Jesus para a equipe do Guarani, a bola vai se perdendo do lado esquerdo, é arremesso manual que favorece a equipe do Botafogo da Paraíba, que vai empatando o jogo fora de casa o Bugrão, joga dentro de casa o Botafogo, e você ligado aqui pelos canais Futebol Interior, já Pedro Lino vai girar, vai no giro junto comigo, trazendo as informações aqui para vocês, é o placar ao vivo, é o Futebol Interior, Dudu completa, vai ganhar ali o tiro de meta, Dudu ganha pelo menos um arremesso manual que favorece a equipe do Verde, que te quero verde, a equipe de Campinas, F-Play, sua imagem no melhor do futebol. Casa do Perfurador Campinas, tem tudo para seu poço artesiano. Outra vez abre o jogo, vem tocando bola aqui na ponta direita. Vem ali, vai tentar fazer a abertura, vai tentar fazer o toque. Ali outra vez a equipe do Botafogo da Paraíba. Tenta ali o Diogo Matheus, lateral direito. Jogador que já vestiu ali as cores verde do Guarani. Foi lateral direito da equipe do Guarani por 2 temporadas, o Diogo Matheus. E hoje defendendo a camisa ali do Botafogo da Paraíba. Você ligado, você conectado. 9:20 passados, primeiro tempo. Ninguém ganha, ninguém perde, é no Almeidão. O Guarani tem 0, Botafogo tem 0, Botafogo tem 0, Guarani também tem 0. Olha o Maranhão tentando fazer o pivô, corta, completa, tira de qualquer maneira, agora vem no contragolpe a equipe do Botafogo. O Botafogo da Paraíba vem se lançando, campo ofensivo, na ponta esquerda, na correria total, meu Deus do céu, com o Ian Souto. Ele já fez ali o toquinho em profundidade, tentando achar o Nenê. Não deu certo, Nenê, que você jogou pelo Vasco, né? Nenê que é um dos ídolos do Vasco, viu, Gustavo? Tem Guarani no ataque. Vem Guarani, vem ali com o Maranhão, completa, tira ali a zaga de qualquer maneira, mandando o balaio pra frente, a bola vai se perdendo, caindo tranquila pro goleiro, Kaique França, o goleiro do Guarani, o paredão do Bugre, é o goleirão do Guarani que já vem tocando bola, vem se lançando, ainda ali pelo sistema defensivo, você vê o toque eletrônico, os botões apertados por Felipe Marques, e a partir de agora o giro, o tempo e placar de jogo. É brasileiro, é Série C, você curtindo a nossa transmissão aqui, ó, pelos canais Futebol Interior, 10:23 no Almeidão, Paraíba. 0 pro Botafogo da Paraíba, 0 também pro Guarani, o Pedro Lino. Placar ao vivo, Portal Futebol Interior Rivalo, pelo Brasileirão, o Remo vai vencendo o Fluminense no Maracanã por 1-0, o Ituano vai empatando com o Paysandu em 0-0, e na final da Série D, numa das semifinais da Série D, o Uberlândia vai empatando com o ABC em 0-0. A Rivalo abraçou o futebol de verdade. É hora de você também fazer parte disso. Acesse o QR Code que está na tela. Tem cashback de até 25% te esperando. Rivalo, nada ganha da emoção. Jogue com responsabilidade. E o site é para maiores de 18 anos. Aqui eu vou precisar da sua ajuda, viu, Gustavo? Sim. Ministério da Fazenda adverte. Aposta não é? Investimento. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Gustavo Marques. Esse sou eu desde 1994. E mais uma oportunidade de narrar o bravo Bugre Guerreiro. Tem gol, é os campeonatos, é o Pedro Lino de olho, tem gol, a informação é sua, Pedrinho. Tem gol na semifinal da Série D, primeiro jogo, Uberlândia abre o placar. Uberlândia 1, ABC 0. Tá aí então, Pedro Lino sempre no placar ao vivo, Futebol Interior. Já vem trabalhando bola, o Jonathan Costa para a equipe do Guarani, já abre o jogo, vem tocando bola, a bola volta ali, reboteada. É pro Isaac, lado esquerdo, ultrapassando o círculo central, ele faz o giro, fingiu que foi, não foi em profundidade, tentando achar ali o Maranhão, não deu certo. Chega ali para arrumar a casa, Gustavo. Chega ali para defender ali a zaga da equipe do Botafogo daqui a pouquinho, porque vem Nenê. Nenê fez o toque, tentou, conseguiu em profundidade, linha de fundo, Dudu vai evitar a saída, evitou, conseguiu pegar, foi valente, tem ali a posse de bola, a equipe do Botafogo completa, a zaga do Bugre tira o perigo de qualquer maneira dentro da grande área. Pedro Lino chamou, falou. Já que o jogo tá calmo por enquanto, vai que tem Guarani no ataque, Gustavo. Vem o Bugre outra vez na ponta esquerda em profundidade, quem sabe agora no mano a mano, chegou invadindo, abriu, tá vivo, tira ali de qualquer maneira.
Tira o perigo no Herbert na ponta esquerda. E ali ganha um tiro de meta ali a equipe do Botafogo. Mas o Guarani sempre Ih, olha os caras de novo. Olha que espaço que tem na direita. Meu Deus do céu, me ajuda aí, Emerson. Tá uma avenida aí. Tá uma avenida, Emerson, lado esquerdo. Que coisa, hein? Já é a terceira bola em profundidade, hein, ô Pedrinho? O Botafogo pressiona o Guarani. 13 minutos do primeiro tempo, segue 0-0. Tem lateral, Diogo Matheus na bola. Diogo Matheus, que é ex-Guarani. Ex, e quem não gosta de uma ex, né? Ô, Gustavo, a única lei que funciona no Brasil, você sabe qual lei que é, né? Não sei, é pensão. É a lei do ex. Não, pensão. Também. Que coisa. Abre o jogo, vem. Olha que passe do Nenê. Invadiu a grande área, veio o Botafogo. Bola tá viva. Tá ganhando ali o tiro de meta ou escanteio? Tiro de meta pro Guarani. Tiro de meta para a equipe do Guarani. 13:40 passado. Zé, primeiro tempo. 0 pro Botafogo, 0 também pro Guarani. F Playson, imagem no melhor do futebol. Patrocínio da Copa Paulista e apoio ao futebol de verdade só na Rivalo. Escaneie o QR Code na tela e mude para Rivalo. Site para maiores de 18 anos. O Ministério da Fazenda adverte. Aposta não é investimento. Aposta não é investimento. Botafogo 0 no placar, 0 também tem o Guarani. O bravo Bugre Guerreiro. A abertura de bola tenta ali criar a jogada. O jogador ali tá caído, é o Herbert da equipe do Guarani. Ele pediu ali a falta, vai atrás da bola e ali vai procurando confusão, hein? Procurando briga. Ali, tentando retardar aí a bola. Mas conseguiu, o Guarani tem a posse de bola, vem tocando lá pelo sistema defensivo, lado esquerdo, próximo do círculo central. O bravo Bugre Guerreiro necessitando da vitória. Segundo o Pedro Lino, uma vitória do Guarani simples, já garante o Bugre na próxima fase, que é a fase gostosa, é a fase que vale aí o acesso, é a fase que vale o título, e o Guarani está ali entre os 8 e precisa evidentemente da vitória hoje, porque oscilou, empatou dentro de casa com o Ipiranga. O Bugre que tinha o resultado em suas mãos, vencendo pelo placar de 2-0 no jogo passado, mas acabou cedendo o empate para a equipe do Ipiranga. E ali uma confusão, uma demora, né? Parece que a bola tá murcha. A bola tá murcha, os jogadores estão trocando lá a bola. Ô Gustavo, agora que o jogo parou, Copa Paulista Rivalo, o Grêmio Prudente venceu o Marília por 1-0, o Juventus venceu o Osasco Sport por 5-0, o Linense venceu o Bandeirante por 2-0, o Noroeste venceu o Comercial por 4-3, o Paulista de Jundiaí venceu o Primavera por 2-1, o Santo André venceu o São Bernardo por 1-0, o São José empatou com o São Caetano em 0-0 e o 15 de Piracicaba empatou com o União São João em 1-1. Então na próxima fase, nos playoffs, play-in na verdade, né, o nome agora, Primavera e São Caetano, Paulista de Jundiaí e Grêmio Prudente, Esporte Clube São Bernardo e Comercial, Bandeirante de Birigui e União São João. Na próxima fase, que já estão nas quartas de final garantidos, é o Linense, o São José, o Juventus e o Noroeste aguardam os confrontos das oitavas de final, vulgo play-in. Vou mandar um abraço aqui, Gustavo, para o João Chaves e para o Wesley do Futebol Interior, eles que me passaram todos os confrontos para a gente falar aqui na transmissão de Guarani e Botafogo. Tá certo, falando nisso também, sabe quem tá na escuta dos canais Futebol Interior, Pedro? Quem que é a fera? O cantor que esteve ontem lá. Um grande abraço. Na TV. Inclusive, o cantor, o nosso amigo Pedro Lino Repórter, estava falando muito bem de você aqui, falando que você canta demais e que o programa precisava de canções ali gospel, né? E vamos chamar ele de novo, viu? Claro, vamos chamar. Vamos chamar ele de novo. E não pode ter... o que não pode ter? Aquela água que o passarinho não bebe. O quê? Não pode ter no programa, porque não pode, como né? é culto, então não pode ter água que o passarinho não bebe, viu? Isso, é o cantor gospel. Inclusive o Pedrinho estava elogiando, né? Ficou surpreso aí com a sua ida lá na VV8 TV. Sabe por que eu fiquei surpreso, por quê? Felipe? Por quê? Eu falei, Gustavo Marques chamando o cantor gospel. O que tá acontecendo, pô? O que tá acontecendo? Às vezes a gente muda, né? Tá mudado. O homem muda, né? Que Será coisa. que tá apaixonado, Felipe? Estou apaixonado. Sabe o que faz? Eu e Marcelo falamos ontem no programa? O que o cantor vai nas próximas festas de casamento do Gustavo, e são 30 festas de casamento, viu? E lá vem o Botafogo. Vamos falar de futebol, né? De casamento, esse assunto eu não gosto. Que coisa. O Felipe até engasgou ali. Esse assunto não combina comigo. Falando em combinar, Pedro Lino, que coisa, hein? O ataque do Botafogo
teve agora há pouco também uma excelente oportunidade. E ali teve uma pegada, né? Ali no atleta da equipe do Guarani, hein? Foi falta do Thalisson em cima do João Paulo. A falta já foi cobrada, Gustavo. 18 minutos do primeiro tempo. Segue 0-0 no Almeidão e tem Guarani no ataque. Vem o Guarani, abre o jogo, domina. Vem tocando bola, o lançamento é feito. Tira de qualquer maneira, a bola vai se perdendo para fora. É tiro de meta favorecendo a equipe do Guarani. É free play, só imagem no melhor do futebol aqui nos canais Futebol Interior. O Hipercap agora é Hiper X Cap. É isso aí, grande Pedrolino, sempre com a gente. Daqui a pouquinho o Pedrolino vem com a informação aqui nos canais Futebol Interior. A informação com Pedrolino. Diga, Pedrolino. Tô achando o Gustavo Marques um pouco mais calmo. O que tá acontecendo, Gustavo? Está apaixonado, está amando? E o que está e como está o coração de Gustavo Marques? Eu sou um cara apaixonado, sempre fui um cara apaixonado. E aproveitando aí a sua fala, né, a sua deixa, deixa eu mandar um abraço para Eli Almeida. Beijo, Eli Almeida, foi um prazer estar na sua companhia ontem. E é claro, né, eu desejo, né, e espero que a gente possa ter mais encontros como esse. E aí, Eli? Que, meu Deus do céu, esse Pedrolino é uma graça. Que coisa. Você sabe de quem que era essa fala, né? Sim, ele era o comentarista da Band. Grande né? Carlos Batista, ele Carlos que infelizmente faleceu. Faleceu ele? Faleceu. Que coisa, infelizmente ele faleceu, mas deixar um abraço pro Carlos Batista, que ele que falava no programa dele. E aí? Eli, eu não ia perder essa chance, né? Que coisa, você tá bom, hein, Pedrolino? Seu raciocínio tá ótimo. E vem o Bugrão, João Paulo bateu pro gol, bateu pra fora. Futebol Interior. O Bugre aperta, mas sem aí, evidentemente, o Pedrolino. Objetivo, não tem objetividade aí essa equipe, né? Eu falo na partida de hoje, né? Nesses ataques aí, o Guarani não consegue concluir, né? E agora o Botafogo parece ter um pouco mais posse de bola do que a equipe do Guarani. O Guarani criando boas chances, Gustavo, mas a finalização, o chute do Guarani tá saindo pra fora e tem Botafogo no campo de defesa, 20 minutos do primeiro tempo, segue 0-0 no Almeidão. É o Almeidão que parece lotado, hein? Você falou ontem, Pedrolino, que a expectativa hoje é para 8 mil torcedores, é isso? 8 a 10 mil. Até ontem, eram 6 mil ingressos vendidos, Gustavo. 6 mil ingressos vendidos, que coisa, hein? E vem a equipe do Botafogo outra vez, olha o Nenê. Ele é habilidoso, abre o jogo, vem tentando ali fazer o toque, abertura de bola, domina, faz o toque, tenta a linha vertida com o PK. PK dominou para Nenê para, olha, tenta passar, conseguiu passar por 2, caiu, pediu falta, nada. A arbitragem está marcando ali o quê? Arremesso manual ou está marcando falta? Chega ali o Dudu, abraça o Nenê, tudo bem? Como é que vai? Faz tempo? Como é que tá a mãe? Como é que tá o pai? Ali conversa, parece que conhece ali os dois jogadores, né? Dudu deu uma bordoada no Nenê ali, Gustavo. Na verdade não foi o Dudu, foi o Dudu mesmo. O camisa não, foi o 66 do Guarani. O Cauã Jesus deu uma bordoada no Nenê. Falta pro Botafogo. 21 minutos do primeiro tempo, segue 0-0 e tem gol, viu, Gustavo? Tem gol, a informação aí com o Pedrolino. Tem gol no Maracanã, o Fluminense empata. Quem fez o gol foi o Hulk, Fluminense 1, Remo também 1. Você ligado aqui junto com a gente pelos canais Futebol Interior, abertura de bola quase 22 passados desse primeiro... Ih, olha ali o Nenê tentando ali surpreender o Kaique França, não deu certo, mas é o que eu falo, né? Qualidade o Nenê tem, experiência o Nenê tem. É um jogador de individualidade que pode decidir a qualquer momento, não pode deixar ali o atleta dando sopa. Porque se ele tiver oportunidade, olha aí, ó. Foi de primeira, viu? Se ele tiver oportunidade, é um abraço, viu? Foi cruzamento do lateral do Botafogo, o Nenê de primeira chutou. É apenas tiro de meta para o Guarani. O Kaique França deve ter sentido ali, Gustavo, que ele não cobrou o tiro de meta. Bola para o Guarani no ataque, segue 0-0, 22 minutos do primeiro tempo. 22 minutos do primeiro tempo. O Guarani, ele vai empatando o jogo. Guarani necessitando aí da vitória. Empatou contra o Ipiranga dentro de casa. Um empate com um sabor ali de derrota, hein? Porque abrindo ali o marcador,
por 2 vezes, o Guarani 2-0. E aí o que acontece? Depois, né, acabou cedendo o empate. E aí daqui a pouquinho tem áudio também do torcedor, né? Já está enviado ali para Felipe Marques. Já ali o Felipe Marques vai soltar o torcedor falando, o torcedor mandando áudio, interagindo aqui junto com a gente dos canais Futebol Interior. Olha o Herbert, ele tenta fazer o toque, abertura de bola, vem tocando ali com o Luiz Otávio. Luiz Otávio fez o toque para João Paulo, outra vez para Luiz Otávio, faz a inversão de bola para Dudu com a perna direita, faz o cruzamento em profundidade, e furou, sobrou aqui nos pés de Herbert, vai Herbert, ele dominou, invadiu, na triangulação, na individualidade, fez o toque para Isaac tenta ali a devolução para Herbert, não conseguiu, tira de qualquer maneira, a bola volta ali reboteada, volta para Isaac, devolução feita para Herbert, tira completa ali a zaga da equipe do Botafogo, tem torcedor, tem ouvinte, manda áudio e a gente escuta. Só você pra dar a minha vida direção, o tom, a cor, me fez voltar a ver. Tá apaixonado. Valeu, Pedrolino. Valeu, Gustavo. Tô na escuta mesmo aqui, hein? Grande abraço, hein? Tamo junto. Tá certo, Pedrolino aí fazendo amizade, né? Pedrolino que já chegou aqui. Primeira coisa que o Pedrolino falou foi de você, Márcio. Você é sensacional, que... Olha, sua voz é encantadora e... Não foi com essas palavras, né? Mas é uma voz ali... Ô, Gustavo, se eu fosse você, eu colocaria ele pra mandar um áudio pra Eli. Por quê? Falando é assim, verdade. O Gustavo tem que aprender comigo, ô Felipe. Olha! O Gustavo tem que aprender comigo, Felipe. Que coisa, fazer uma canção, Faz né? Essa daí é de Gustavo para Eli. Ele pega e canta e tem Botafogo no ataque. E falando em Eli, olha ali, vem o Botafogo, tira ali a zaga da equipe do Guarani. Outra vez ali, um susto, hein? Um possível penal, meu Deus do céu. E vem de novo ali o Nenê, ajeitou, olha a bomba, batemos no bumbum de Nenê. Tira fora, bumbum de Nenê, combinou. Tira, afasta ali a zaga da equipe do Guarani. Vem outra vez com o Dudu. O Dudu domina lá pelo sistema defensivo, abre o jogo. É na correria total, vem Cauã Jesus, completa, fez o toque, abertura de bola, vem dominando com o Isaac. Isaac completa, é Herbert na ponta, na correria lá do esquerdo. Vem Herbert, vai Herbert. Ele domina, conseguiu passar, caiu, pediu falta, arbitragem em cima, tá marcando falta. Falta perigosa, falta que vale, falta ali, evidentemente, que vem levar perigo pro Botafogo. Herbert veio sozinho em profundidade lado esquerdo, ali cavou a falta, conseguiu, o árbitro em cima. Não quis nem saber, hein? Marcou falta. O árbitro marcou a falta, Gustavo, e o Henrique Dourado, ceifador, reclama bastante com a arbitragem, com o senhor Daniel Alejandro Hidalgo Blanco, de Roraima. E tem gol, viu, Gustavo? Tem gol, a informação com o Pedrolino. Placar ao vivo, Portal Futebol Interior Rivalo, tem gol de empate em Volta Redonda. Volta Redonda 1, Floresta também 1. Tá aí o Pedrolino, então, com a sua informação. Olha aí, Pedrolino, falta perigosa. Quem tá na bola ali? Seria João Paulo. O João Paulo e seria o Dudu também? João Paulo e Emerson, né? João Paulo e Emerson? Ou não? Acho que é o Dudu, né? O Dudu. É o Dudu e Emerson. Dudu e Emerson. Emerson e Dudu, vem, bola na área. Quem sabe agora vai Bugrão, ai meu coração, vai Bugrão pra cima deles. Fleçada neles, meu Bugre. É agora. Vai Bugrão, vai sair o gol do Guarani. Cruzamento, a bola tá viva, o toque de cabeça. Não tá valendo mais nada. Ou tá valendo? Não, o árbitro marcou a falta. Falta de ataque do Guarani. Que coisa, meu coração fez tum. O coração do Gustavo ia disparar aqui, que do Felipe. Coisa, olha aí, ó. O Guarani quase, o cruzamento subiu ali de cabeça. Foi falta do Maurício Antônio, né? Foi falta do Maurício Antônio. O Maurício Antônio em cima do zagueiro do Botafogo. Meu Carga. Deus. Que coisa, a abertura de bola no círculo central, vem trabalhando a equipe do Guarani, completa, vem com Isaac no círculo central, em profundidade na correria, retraiu, fez o toque, a abertura para João Paulo tenta ali a devolução para o Herbert, errado, porque a bola ali volta reboteada, tem posse de bola favorecida, ih, olha o Maurício Antônio, meu Deus do céu, tinha a bola nos seus pés, fez o toque pro Nenê, vai fazer o primeiro gol, ele o golaço de Nenê, chega Kaique França, o Nenê teve a oportunidade do jogo, quis fazer um gol de placa, se embaralhou tudo, tentou ali, evidentemente, por cima do goleiro Kaique França, e o Kaique falou, opa, meu filho, aqui não.
Aqui não, ô Pedrolino. Tinha Henrique Dourado, Nenê e 3 do Guarani. O Henrique Dourado tocou pro Nenê, o Nenê quis fazer graça. Kaique França fez belíssima defesa, é escanteio pro Belo. 27 minutos do primeiro tempo, segue 0-0 no Almeidão. No Almeidão, meu Deus do céu, olha aí, é isso que não pode, né, o Pedrolino, é isso que não pode. Ainda bem que o Nenê não estava nos seus dias, hein, não, aliás, não está nos seus dias. Não estava com a sua perna direita calibrada, porque o Nenê não costuma aí errar oportunidades como essa. Ele quis fazer um golaço e acabou se complicando, mas uma vez passa, 2 vezes passa, mas a terceira, difícil passar, hein, ô Pedrolino. O Kaique França espera, tu fez a defesa, Gustavo, tá... Acho que é a camisa ali do jogador do Botafogo. Jogo parado, 28 minutos do primeiro tempo. Quem é ali, Gustavo? Deixa eu me ver ali, o jogador da equipe do 77, Botafogo. é o É o Rodolfo. O Rodolfo sentiu ali uma dor na barriga. Bola tá viva no escanteio cruzado. Tira, completa a zaga da equipe do Guarani. Completa outra vez, a bola vai se perdendo ainda lá pelo sistema defensivo. Vem tocando bola, vem dominando aqui na ponta. É com o Diogo Matheus. Diogo Matheus faz o cruzamento na grande, ela tá sozinho, toca de cabeça de Nenê. A defesa do Guarani voltou, bateu. Tira a zaga do Guarani. Seria uma grande oportunidade, aliás, teve uma grande oportunidade. E seria o gol da equipe do Botafogo se não fosse o goleiro Kaique França, que já é o nome do jogo até o momento, hein, ô Pedrolino? Kaique França fazendo milagre no Almeidão, Gustavo. Belíssima chance do Belo. Kaique França esperto fez a defesa e o jogo está parado. Falta no jogador do Guarani. Ali foi a queima-roupa no susto, no reflexo ali pegou e no rebote aí a bola explodiu na zaga da equipe do Guarani. Pegou ali Maurício Antônio, senão seria o primeiro gol do Belo, hein? Escanteio. Escanteio já cobrado, bola fechada, toque de cabeça, Kaique França outra vez, bola viva, completa, tira, e agora vem no contra-golpe, vai meu programa assim, não desperdiçou. Ih, Pedrolino, que coisa, o Botafogo, o Belo começou a gostar do jogo, hein, Pedrolino? Botafogo criando boas chances, Kaique França esperto fez a defesa. E a Fúria está presente no Almeidão, viu, Gustavo? A Fúria está presente no Almeidão. Almeidão abre o jogo, vem a equipe do Botafogo, começa a gostar do jogo. Caiu ali na ponta, pediu pênalti. Nada. Tô gostando desse juiz, hein? Tô gostando do juiz. O juiz está deixando o jogo seguir. Marcelo Fernandes bastante irritado. 30 minutos do primeiro tempo, segue 0-0. E, Gustavo? Oi. Não faz muito tempo, mas também... Na verdade, foi antes de eu ir para os Estados Unidos. Faz tanto tempo. Olha lá, o cara é cantor, Felipe. Que vontade, eu não minto. E teve um bar aqui em Campinas que eu não posso falar o nome por merchandising. Encontrei, sabe quem no bar? Quem? Hélio Cizenando. Você encontrou o Hélio? Encontrei. Antes de ir para os Estados Unidos. Gosta da birita? Viu? Bicho gosta de tomar minha, viu? Meu Deus do céu. E sabe o que é pior? Eu tomei uma com ele. Você tomou? Tomei uma com ele. É verdade, Pedrolino? Gente finíssima, gente muito boa. Que coisa, hein? Que coisa, tá aí então o Pedrolino, que fica em Roma, que aconteceu em Roma, fica em Roma, viu, Pedrolino? Você tá ali caguetando, né? A vida do técnico Hélio Cizenando, né? Disposição para beber ele tem, né? Mas para treinar também, é um bom treinador, vai, Gustavo, é um bom treinador, vai. Eu sei, Pedrolino. Ô, Pedrolino, você é sensacional, Não, Pedrolino. sensacional. Inclusive, deixa eu mandar um abraço pra sua prima também, hein? Cada dia mais bonita a sua Natália prima. Lino, Natália tá voando, Lino, tá voando. Tá voando, hein? Quanta qualidade também, quanta beleza, hein, Pedrolino? Que coisa, hein? Que coisa. Gustavo não perde uma também, Felipe. Que coisa. Olha aí, Pedrolino. Tem ali, a transmissão mais gostosa de se ouvir. Nessa transmissão tem tudo, tem música gospel, tem tudo. Tem até chavecação de prima aqui, Gustavo. Vem Dudu pra equipe do Guarani, ele abre o jogo, vem tocando bola ainda no círculo central. A abertura, abre o jogo, ponta esquerda, vem na categoria, na correria total. Abre o jogo, domina. Deixa eu mandar um abraço também pra Ziceffer, grande Ziceffer. Ziceffer que nos próximos dias vai aí, evidentemente, anunciar que vai entrevistar Pedrolino.
e também Davi e Luísa Matias para falar do novo programa de esportes lá na VV8 TV, a grande área em parceria com o Futebol Interior. Olha a equipe do Guarani, o Perdiguinho sobe de cabeça, perdeu, voltou, bola tá viva, é agora Bugrão, é agora cruzamento, sobrou para fazer, veio Dudu, veio, não deu certo pro Dudu, voltou, batida pro gol, João Paulo, espalma, Luiz Daniel! Quase o gol do Bugre, ô Pedro Lino. Belíssima defesa do Luiz Daniel, a zagueirada do Botafogo dormiu no ponto, o Guarani chutou, escanteio pro Guarani, 33 minutos do primeiro tempo, segue 0-0. Que chance perdida do Bugre ainda, Gustavo? 2 vezes, teve a chance, teve o desvio quase. O primeiro gol do Guarani. Se o Botafogo apertou de lá, o Guarani apertou de cá. Quase. Vale classificação. Que coisa também, oportunidade também se joga ali a zaga, o zagueiro da equipe do Botafogo da Paraíba para não tomar o gol. Tem escanteio para a equipe do Guarani, lá pela ponta direita, lado direito. O Guarani vai mandar essa bola dentro da grande área. Vai Bugrão, quem sabe agora, bola viva, vai Emerson. Meu Deus do céu, se fosse para cobrar assim, ficasse em casa, viu, o Emerson? Que coisa, que cruzamento ridículo de Emerson. Meu Deus do céu, que coisa. Cada dia que passa, eu me surpreendo mais com os atletas do Guarani. E o Pedro Lino aqui só vendo notícias. Calma o coração, tá, Pedro Lino? Vai passar, né? Vai passar. Tá na UTI, a né? A fase tá ruim, viu? Ontem desligaram os aparelhos, né? Já, né? Aliás, né? Já deu morte cerebral. Então, já é só enterrar agora. Já deu morte cerebral. Então... CJC tá desesperado, viu? Quem? CJC. Tá desesperado. CJC e Marcelo tá desesperado. Tá nem dormindo à noite, né? Não tá. O bicho não tá. Me ligou, falou assim, não consigo mais dormir, estou tendo pesadelos. Meu Deus do céu. E olha o Rebert, linha de fundo, cruzamento em cima. Fica tranquilo pro goleiro para fazer a defesa. Enquanto lá a insônia chega, aqui o desespero bate, porque o tempo passa e o Guarani não consegue o gol. Aperta, bate pro gol a defesa, mas o Guarani não consegue concluir no gol, que coisa. O Guarani hoje correndo, parece que é uma equipe buscando a vitória. Será que o pagode caiu? Será, Gustavo? Será Só que tem aquela, né? No primeiro tempo joga bem, chega no segundo tempo... Eu tô achando que o pagode caiu, hein? Eu tô achando que o pagode... Será? Eu acho que o Faz-me Rir chegou. E vem o Bugre, cruzamento, bola tá viva, abertura para Dudu. Dudu dominou, foi pra cima, fingiu que foi, não foi, vai tentar fazer o corte, tá passando aqui o Emerson. Ele conseguiu fazer o toque, faz o giro, vem ali, tenta a devolução, deu certo, João Paulo para Dudu, Dudu para João Paulo, cruzamento, toque de cabeça para fora, não vai ter batido pro gol. O Dudu, bola pra fora, tiro de meta. Ô, Pedro Lino. Cruzamento do Dudu, cabeçada do Herbert, a bola foi pra fora, é apenas tiro de meta pro goleiro Luiz Daniel. E atenção, torcedores, atenção, amantes do futebol, vem comigo pro tempo e placar de jogo. É Campeonato Brasileiro, é Série C, você curtindo a nossa transmissão. 0 tem o Botafogo, 0 também tem o Guarani, Pedrão. Placar ao vivo, Portal Futebol Interior Rivalo, Fluminense vai empatando com o Remo em 1-1. Às 8h30 teremos Brasileirão, Cruzeiro e Flamengo. E às 6h30 pela Série B teremos Cuiabá e Goiás. Você ligado, você conectado aqui junto com a gente, quase 40 minutos. Nada do Bugrão e pro gol. Nada do Bugrão e para as redes. Abertura de bola lado direito, lançamento feito, sobe de cabeça, corta, a bola volta. Tenta ali a devolução, faz o corte lado esquerdo, vai tentar ali fazer o giro, domina. Abertura de bola, vai tentando ali outra vez, fazendo o toque, vem os caras, vem Nenê, tentou ali fazer o toque totalmente ali desequilibrado, perdeu. E o Guarani saiu tocando errado, a bola volta, vem descendo, a arbitragem está marcando uma falta, pega uma falta, é a falta perigosa para cima de Dudu do Botafogo da Paraíba. Falta perigosa para o Botafogo, pode levar aí muito perigo, Pedro Lino. Falta perigosa para o Botafogo, 36 minutos do primeiro tempo, segue 0-0 no Almeidão.
Almeidão, hein? 0 para a equipe do Botafogo, 0 também para a equipe do Guarani. Você ligado, você conectado. É a transmissão, é o Campeonato Brasileiro. Você vai acompanhar ao vivo, tá acompanhando junto com a gente. E já já também tem um intervalo. O intervalo aqui nos canais Futebol Interior. Também logo em seguida o segundo tempo para você se emocionar, para você acompanhar na minha narração e também nas reportagens de Pedro Lino. E ele na técnica, o sangue do meu sangue, o Felipe Marques, grande Felipão Marques, tá aqui junto com a gente, tá aqui operando a mesa de som, essa mesa gigantesca, aqui nos canais Futebol Interior. E ali, 1, 2, 3 jogadores na bola, Pedro Lino, uma grande oportunidade, vai levar perigo, se vacilar, o Botafogo pode aí, evidentemente, concluir essa bola pro gol, hein? É o homem na bola, né, Gustavo? Não tem jeito ali, Nenê. Também tem o Lucas Cândido e alguns jogadores do Botafogo perto da bola. Ali tem um jogador do Guarani deitado na barreira, viu? É o 66, Cauã Jesus. Cauã Jesus então deitado, Cauã Jesus ali vai, evidentemente, se jogar para tentar ali evitar o gol. E o Botafogo vem com muito perigo. 2 jogadores na bola, vai tentar bater pro gol, chega Nenê, bateu pro gol na barreira, Nenê. Ê, Nenê, e vem o Guarani no contra-golpe aí, se adiantou demais, mas deu certo, vai tentando ali na correria, chega de carrinho para tirar o perigo, e a arbitragem não deu nada. Também não reclamou o atleta da equipe do Guarani, foi certinho na bola, roubando as carteiras ali do atleta da equipe do Guarani. Você ligado junto com a gente, FI Play, sua imagem no melhor do futebol, você acompanha aqui. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. 442121 é a pizzaria do Dadá. Ai, credo que delícia. Ai, ai, é a pizzaria do Dadá. Que delícia. Aqui é Spotify, viu? O Gustavo sabe todas. É, claro, claro, claro. Tem Vem gol. o Guarani, girou o corpo, João Paulo caiu, a arbitragem em cima, tá marcando falta logo ali no círculo central. Tem gol e o Pedro Lino informa. Virou no Maracanã. O Fluminense vira. Kevin Serna, Fluminense 2, Remo 1. Isso aí, vem tocando a bola do círculo central, vem descendo a equipe do Guarani, faz a abertura de bola para João Paulo. João Paulo faz a inversão para Dudu na ponta direita, na correria total, vai tentar ali fazer o giro, vai tentar fazer o toque. A abertura de bola conseguiu passar o João Paulo. João Paulo chegou batendo pro gol, batendo para fora. É, tiro de meta, o Guarani teve a oportunidade, o João Paulo recebeu. Ele dominou, foi ali em profundidade, chegou batendo pro gol, Pedro Lino, mas foi muito alto, foi muito longe. Nada de perigo, continua 0-0 no Almeidão, Pedrão. 0-0, chute do João Paulo pra fora, tiro de meta que já foi cobrado pro Botafogo. Você ligado aqui junto com a gente, agradecendo o carinho da audiência, obrigado você que tá ligado, obrigado você que tá aí acompanhando com a gente no YouTube, você que tá no Facebook também, nos canais Futebol Interior, para você que tá aí na Radiosnet, obrigado pelo carinho da audiência, vamos juntos na transmissão e amanhã tem mais transmissão aqui nos canais Futebol Interior. Amanhã tem os irmãos Corsato, tem jogo, hein? Felipe, tá escalado amanhã, Felipe? Não, amanhã é o Eduardo Bolacha, é o Bolachinha amanhã, que o Felipe vai estar no churrasco, bom chimarrão. Churrasco com chimarrão da empresa. O Felipe é multitrabalhos, né? O Felipe trabalha em todo lugar. Com certeza, né? De família, né? Essa família também trabalha muito na comunicação, hein? Tô gostando. Isso que importa. Abertura de bola, arremesso normal favorecendo a equipe do Guarani. O Bugre precisando aí da vitória. Vai, Bugrão, você viu o toque eletrônico, o toque de Felipe Marques. 40 minutos, o tempo passa. 40 minutos, 0 para o Botafogo, 0 também para a equipe do Guarani. Olha o João Paulo foi puxado ali no círculo central, arbitragem em cima, tá marcando falta. Falta que favorece a equipe do Guarani, pedindo cartão ali. Tá todo momento o João Paulo, a arbitragem não foi na dele, falou não. Nada disso, sem cartão, tá tudo em paz, tá tudo numa boa. Ali a arbitragem, que coisa. Falando ali no ouvidinho, hein, Pedro Lino. Falta do Lucas Cândido em cima do João Paulo, 41 minutos do primeiro tempo. Segue 0-0 no Brinco de Ouro da Princesa. 40 minutos aí do primeiro tempo, 41 agora, 0 para o Botafogo, 0 também para a equipe do Guarani. O Bugre necessitando da vitória, vem descendo o Guarani outra vez, lado esquerdo, em profundidade, vai fazer o cruzamento, é agora, Pedro, cruzamento, afasta a zaga do Botafogo.
O Guarani aperta, mas não conclui. Volta outra vez o Guarani na ponta. Vem com o Cauã Jesus, ele para em profundidade, fez ali o toque para Herbert. Ele fez o giro, na verdade era o Maranhão. Ele fez o giro, tentou ali a devolução para o Herbert. Tira ali o perigo, a bola vai saindo para fora. É tiro de meta, não deu escanteio. Escanteio que favorece o Bravo Bugre Guerreiro, o Pedro Lino. Mais um escanteio para o Guarani. Quem vai para a bola é o camisa número 20 do Guarani, é o Dudu. 42 minutos do primeiro tempo, tem chance perigosa o Bugre Campineiro. Botafogo tem 0, o Guarani também tem 0. Vai mandar essa bola dentro da grande área, quem sabe agora vai Bugrão, ai meu coração, vai Bugrão. Quem sabe agora o gol não sai, a bola ali aberta, tá sozinho, João Paulo faz, João Paulo bateu, gol! Guarani! Gol! Do Bugre! É gol, futebol é a nossa paixão. É gol, São Paulo, camisa número 10. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Teve a oportunidade, ele recebeu, bateu pro gol, bola morreu no fundo do gol, morreu no fundo da rede, ficou sozinha pro João Paulo, com gol escancarado, pra fazer, pra alegria, para o abraço, o João Paulo concluiu o gol do Bugre, o primeiro gol. Guarani tem 1, Botafogo tem 0, Pedro Lino. Cruzamento de escanteio do Dudu, a bola desviou no goleiro Luiz Daniel. A bola ficou pererecando dentro da pequena área. O João Paulo não tem nada a ver com isso, foi lá e empurrou a bola para o fundo do barbante. Está aberto o placar no Almeidão. Guarani 1, Botafogo 0. É o Guarani garantindo matematicamente a classificação na segunda fase do Brasileirão da Série C. Aos 42 minutos, João Paulo trazendo alegria para a equipe do Guarani. Guarani 1, Botafogo tem 0. A diferença, Pedro Lino, é que o Guarani conseguiu concluir, o Botafogo não. Olha como o jogo muda, né? Olha como... que coisa, hein? Por isso que o futebol é extraordinário, hein, Pedro Lino? O Guarani estava jogando bem, mas não vinha chutando, concluindo bem, né, Gustavo? O João Paulo teve chance, mas chutou para fora. No momento que ele estava cara a cara com o gol, foi lá e abriu o placar. É o Guarani 1-0 fora de casa. É o Bugre 1-0 fora de casa. O Bugre vai vencendo 1 pro Guarani, 0 pro Botafogo. Gol de João Paulo. Abrindo o marcador, trazendo alegria. O Bugrão, o bravo Bugre Guerreiro. Na frente, 1 pro Guarani, 0 pro Botafogo. 1 pro Guarani, 0. E vem Dudu pro Botafogo. Cruzamento, Dudu pra Dudu. Tira Dudu do Guarani. A bola volta reboteada. Consegue fazer o toque pro PK. Ele faz o toque ali pro Nenê. Nenê faz o cruzamento na grande área. Sobe de cabeça. Maurício Antônio completa, tira o perigo. A bola sobra para a equipe do Botafogo. Chegou batendo pro gol. Desvio de Dudu do Guarani. Bola viva na grande área. Afasta. A bola volta outra vez. Vem para Nenê. Nenê, cruzamento. Tira o perigo. Tira o perigo de qualquer maneira. A bola volta ali, reboteada. Tenta outra vez. Vem Cauã Jesus para completar, para tirar. Faz ali o toque, tenta ali. Tenta fazer o toque, não conseguiu. A bola vai. A bola vai. A bola vai, a bola vem. 1 pro Guarani, 1 pro Bugre. Vai terminar já o primeiro tempo. Para você, a sua análise desses 45 minutos do Guarani. Merece a vitória? O Guarani merece a vitória, Gustavo. Jogou bem no primeiro tempo, tem um amarelo. Lucas Cândido, camisa número 28 do Botafogo, está amarelado. Amarelado, então, o jogador da equipe de quem? Repita. Do Botafogo, Lucas Cândido. E mais 3, vamos até 48 neste primeiro tempo. Mais 3 minutos. Para você ligado, para você conectado aqui junto com a gente. Agradecendo o carinho da audiência. O bravo Bugre vai vencendo o jogo 1-0. Gol de João Paulo para a alegria do torcedor. Para a alegria do torcedor. E agora tem arremesso manual, é isso, Pedro Lima? Isso mesmo, Gustavo. Tem arremesso manual. Dudu do Guarani vai para a bola. 46 minutos do primeiro tempo. Segue 1-0 pro Guarani.
é o Bugre na frente no Almeidão. Abre o jogo, vem tocando a bola outra vez a equipe do Guarani, agora vai segurando o jogo lá pelo sistema defensivo, vai perdendo, vai prendendo, aliás, ali no sistema defensivo. A equipe do Guarani faz ali o levantamento, faz o balaio pra frente, consegue completar, tira. Bola tá viva para Cauã Jesus para Dudu, a devolução feita para João Paulo, autor do gol, devolução para Dudu no meio, fez o toque ali pro Isaac passa no primeiro, faz o toque ali pro Maranhão, se perdeu tudo, não consegue. E agora vem no contra-golpe a equipe do Botafogo, consegue a recuperação, a equipe do Guarani, mas perde. Tinha a bola em seus pés, o Rebert, não tá bem o Rebert hoje, hein? Não tá bem o Rebert hoje. A abertura de bola vem descendo, tira ali, tenta ali de qualquer maneira, Nenê. Que tabelinha, eu falo que ele é perigoso. Tentou a devolução, não conseguiu. A bola vai se perdendo lá pra fora, arremesso manual que favorece a equipe do Botafogo, que agora quer o gol de empate, aperta a equipe do Guarani nos minutos finais desse primeiro tempo. Informado por Pedro Lino, 3 minutos, mais 3 minutos aí do primeiro tempo. Daqui a pouquinho tem um intervalo aqui nos canais Futebol Interior. Vem tentando criar jogada, domina, faz o cruzamento, sobe para pegar o goleiro Kaique França e ali deu uma trombada nesse cruzamento, tá caído ao solo ali o goleiro da equipe do Guarani, hein, o Pedro Lino? Isso mesmo, Gustavo, tá caído o Kaique França, os jogadores do Guarani reclamam bastante. 48 minutos do primeiro tempo, vamos ver o que aconteceu com o Kaique França ali, jogadores bastante preocupados, viu, Gustavo? Tá certo, então esse é o Pedro Lino, grande Pedrão. Botafogo tem 0, Guarani também tem 1. Aliás, Guarani 1, Botafogo 0, Guarani 1. Ali a trombada entre o goleiro Kaique França e também o atleta da equipe do Botafogo da Paraíba. O Bugre vai vencendo, é isso que precisa. Parece ali que a harmonia chegou, hein? Será que o técnico Hélio Cizenando, daqui a pouquinho vamos falar isso no intervalo, porque apita o árbitro final de primeiro tempo, 0 pro Guarani. Aliás, 1 pro Guarani, 0 pro Botafogo. Gol de João Paulo aos 42 minutos do primeiro tempo, vai dando a vitória para a equipe do Guarani. Felipe Marques, aquele intervalo e já voltamos para trazer aí todas as emoções de Guarani e Botafogo, Botafogo e Guarani. FI Play, som e imagem no melhor do futebol. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa. FI Play, som e imagem no melhor do futebol. A Rádio Futebol. FI Play, som e imagem no melhor do futebol. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior, Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Eu tenho uma super novidade para você que já é da nossa família. E qual é, Botini? O Hipercap agora é Hiper X Cap. É a mesma história de sorte e de amor de sempre. E agora com a força e a credibilidade da Caixa Capitalização e em todas as lotéricas do Brasil. E ficou melhor! Cada título te dá 2 combinações de números, é a dupla chance. São 4 globos da sorte, hipergiro e o na trave. E o prêmio principal pode ser de até R$1 milhão. E o propósito continua. Ao comprar o Hiper X-Cap, você cede o direito de resgate ao Hospital de Amor e ajuda a salvar vidas. Hiper X-Cap! Sorte, amor e ganhadores! Sorteios ao vivo toda semana! Garanta o seu!
Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu, chegou. Telefone WhatsApp 19 25 14 11 71. Rua Lauro Vanucci 98, no Santa Cândida, em Campinas. Acesse casadoperfurador.com, no Facebook e no Instagram. Casa do Perfurador. Tem tudo para seu poço artesiano. Patrocínio da Copa Paulista e apoio ao futebol de verdade só na Rivalo. Escaneie o QR Code na tela e mude para Rivalo. Site para maiores de 18 anos. O Ministério da Fazenda adverte: aposta não é investimento. Futebol interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol interior, no portal do Brasil. Futebol interior. FI Play, som e imagem no melhor do futebol. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do futebol interior. Futebol interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol interior, no portal do Brasil. Futebol interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Eu tenho uma super novidade para você que já é da nossa família. E qual é, Botini? O Hipercap agora é Hiper X Cap. É a mesma história de sorte e de amor de sempre. E agora com a força e a credibilidade da Caixa Capitalização e em todas as lotéricas do Brasil. E ficou melhor! Cada título te dá 2 combinações de números, é a dupla chance. São 4 globos da sorte, hipergiro e o na trave. E o prêmio principal pode ser de até R$1 milhão. E o propósito continua. Ao comprar o Hiper X-Cap, você cede o direito de resgate ao Hospital de Amor e ajuda a salvar vidas. Hiper X-Cap! Sorte, amor e ganhadores! Sorteios ao vivo toda semana! Garanta o seu! Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu, chegou. Telefone WhatsApp 19 25 14 11 71. Rua Lauro Vanucci 98, no Santa Cândida, em Campinas. Acesse casadoperfurador.com, no Facebook e no Instagram. Casa do Perfurador. Tem tudo para seu poço artesiano. Patrocínio da Copa Paulista e apoio ao futebol de verdade só na Rivalo. Escaneie o QR Code na tela e mude para Rivalo. Site para maiores de 18 anos. O Ministério da Fazenda adverte: aposta não é investimento. Futebol interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol interior, no portal do Brasil. Futebol interior. Gustavo Marques. Estamos de volta aqui pelos canais Futebol Interior, trazendo as emoções de Botafogo da Paraíba, que tem 0. O Guarani que tem 1 aí nesse primeiro tempo. O Guarani teve oportunidades, assim como teve também a equipe do Botafogo, mas o Guarani conseguiu concluir, conseguiu aproveitar a oportunidade com o João Paulo aos 42 minutos. E o Bugre vai vencendo o primeiro tempo, agora não pode oscilar no segundo, né, o Pedro? Não pode oscilar, não pode deixar o Botafogo gostar do jogo, empatar e virar. E Gustavo, rodada do Brasileirão da Série C, bola rolando. O Ituano vai empatando com o Paysandu em 0-0. O Volta Redonda vai empatando com o Floresta também em 1-1. E o Guarani vai vencendo o Botafogo da Paraíba por 1-0, fora de casa. Copa Paulista Rivalo.
O Grêmio Prudente venceu o Marília por 1-0. O Juventus venceu o Osasco Sporting por 5-0. O Linense venceu o Bandeirante de Birigui por 2-0. O Noroeste venceu o Comercial por 4-3. Paulista de Jundiaí venceu o Primavera por 2-1. O Santo André venceu o São Bernardo por 1-0. O São Caetano empatou com o São José em 0-0. E o 15 de Piracicaba empatou com o União São João em 1-1. A próxima fase da Copa Paulista Rivalo, Gustavo, Linense, Primavera e São Caetano, Paulista e Grêmio Prudente, Esporte Clube São Bernardo e Comercial, Bandeirante e União São João. Os times à esquerda têm a melhor campanha, porque somam melhor campanha na primeira fase, né? E o Linense, Noroeste, Juventus e São José vão às quartas de final direto e aguardam o próximo adversário. O Fluminense, Gustavo, venceu o Remo por 2-1 no Brasileirão do Maracanã. Pela Série D, o Uberlândia vai vencer no ABC por 1-0 no primeiro jogo da semifinal. O Ceará está empatando com o Londrina em 0-0 pela Série B. Às 6h30 pelo Brasileirão teremos Internacional e Atlético Mineiro. Também às 6h30 pela Série B teremos Cuiabá e Goiás. Às 7h30 na Série C hoje teremos Confiança e Anápolis, Santa Cruz e Caxias. Às 8h30 teremos Cruzeiro e Flamengo. E Gustavo, completando a rodada do Brasileirão da Série B, da Série C amanhã, teremos Inter de Limeira e Figueirense às 4 horas no Major Levi Sobrinho. Às 4 horas também Brusque e Amazonas na Arena Simon. Às 4 horas Maringá e Barra no Willie Davis. Às 6h30 teremos Maranhão e Itabaiana. E também às 6h30, fechando a rodada no Colosso da Lagoa, teremos Ipiranga e Ferroviária. Por enquanto, Gustavo, a classificação do Brasileirão da Série C, temos o Brusque líder com 30 pontos ganhos. Na segunda colocação, o Guarani também com 30. Na terceira colocação, a Inter de Limeira com 28 pontos ganhos. Na quarta colocação, o Botafogo da Paraíba com 27. Na quinta colocação, o Paysandu também com 27. Ferroviária na sexta com 27. Na sétima colocação, Santa Cruz com 25. E na oitava colocação, o Ipiranga com 25 pontos ganhos. Na zona de rebaixamento, Anápolis com 15 pontos ganhos e Confiança com apenas 13 pontos conquistados. Tá aí, então, as informações de Pedro Lino, homem da Copa do Mundo, trazendo aí as informações relacionadas ao Guarani. Situação de momento, as equipes ainda não voltaram para campo, né, Pedro Lino? Isso mesmo, Gustavo. As equipes ainda não voltaram para campo. Segue no intervalo no estádio do Almeidão. Tá certo. Então, será que dá tempo de mais um intervalo? Acho que dá tempo, né, Felipe? De mais um intervalinho? Vamos para mais um intervalinho e em seguida eu volto em definitivo para trazer todas as emoções de Guarani e Botafogo nesse segundo tempo. FI Play, som e imagem no melhor do futebol. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do futebol interior, Futebol interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol interior, no portal do Brasil. Futebol interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Eu tenho uma super novidade para você que já é da nossa família. E qual é, Botini? O Hipercap agora é Hiper X Cap. É a mesma história de sorte e de amor de sempre. E agora com a força e a credibilidade da Caixa Capitalização e em todas as lotéricas do Brasil. E ficou melhor! Cada título te dá 2 combinações de números, é a dupla chance. São 4 globos da sorte, hipergiro e o na trave. E o prêmio principal pode ser de até R$1 milhão. E o propósito continua. Ao comprar o Hiper X-Cap, você cede o direito de resgate ao Hospital de Amor e ajuda a salvar vidas. Hiper
Hiperxcap. Sorte, amor e ganhadores. Sorteios ao vivo toda semana. Garanta o seu. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu, chegou. Telefone WhatsApp 19 25 14 11 71. Rua Lauro Vanucci 98, no Santa Cândida, em Campinas. Acesse casadoperfurador.com. No Facebook e no Instagram, Casa do Perfurador. Tem tudo para seu poço artesiano. Patrocínio da Copa Paulista e apoio ao futebol de verdade só na Rivalo. Escaneie o QR Code na tela e mude para Rivalo. Site para maiores de 18 anos. O Ministério da Fazenda adverte: aposta não é investimento. Futebol interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol interior no Portal do Brasil. Futebol interior. Gustavo Marques. Perfeito, estamos aí de volta. Aqui pelos canais Futebol Interior, é mais uma transmissão esportiva, agradecendo sempre o carinho da audiência. Lembrando que temos aí o patrocínio da Copa Paulista e apoio também ao Futebol Interior é na Rivalo. Escaneie o QR Code que está aí na tela e mude para a Rivalo. Site para maiores de 18 anos. O Ministério da Fazenda adverte: aposta não é investimento. E Pizzaria do Dadá em Campinas, a pizza é no Dadá. Ai, que delícia! A melhor pizza com aquela borda, que delícia, hein? É na Pizzaria do Dadá. E também, né, é Hiperxcap, é isso? Mudou agora? Hiperxcap. Então, Hiperxcap, compre pelo aplicativo e você ainda ajuda o Hospital do Amor, hein? De que você sofreu por amor. Gustavo está amando, viu? Claro, eu sou um homem que sempre amo, né? Que coisa. Gustavo está apaixonado. Sim, sim, sim. Assim como você também esteve, né? Alguns anos atrás. Sim. Parece aí que uma moça do Rio de Janeiro acabou acertando o seu coração, né? Não, passado, já era, já foi. Mas por que você tá com... Tchau, obrigado. Tá com os olhos cheios de carro, Tchau, Pedrinho? obrigado. Gustavo, tem gol, viu? Pedrinho, seus olhos de repente ficou... É, meu amigo, o tempo pode passar, mas a ferida continua, hein? É a lepra do amor. Diga aí, Pedro Lino. Ô, Felipe, de onde que ele tira essas coisas, hein, Felipe? Só Deus sabe, hein? Lenda, Gustavo Marques tem gol na Série B, Londrina 1, Ceará 0, o Ceará cada vez se afundando mais na zona de rebaixamento do Brasileirão da Série B. Aí então, Pedro Lino com a informação. Pedro, ambas as equipes já estão aí no gramado? Ambas as equipes já voltaram pro gramado, Gustavo, a bola vai rolar, por enquanto sem mudanças para Guarani e também para Botafogo da Paraíba. Certo. Meu amigo Pedro Lino, o nosso repórter, o homem da Copa do Mundo. E mandar um abraço pro Roberto Marcondes, hein? Que saudade do Marcondão. Marcondão nos abandonou, está em Marília, curtindo adoidado. Tá certo, grande Marília, hein? Marília. É, grande Marília, tá lá o Marcondão. Um abraço pra você, o Roberto Marcondes, a lenda, né, Roberto Marcondes. E ali, o banco de reservas do Guarani, todos sorrindo, né? Como que uma vitória parcial, né? O sorriso volta, né? Volta, né? Parecia aquele sorriso, né? Volta, mas tem que continuar até o final, né, Gustavo? É verdade, né? Que coisa. Bola vai rolar neste segundo tempo. Tudo ok? Você vai curtir o segundo tempo aqui, ó, nos canais Futebol Interior. Bola rolando, Felipe Marques. Gustavo Marques vem aí, o garganta de ouro vai rugir. Atrás do gol do Guarani, a vitória ele vai garantir. Gustavo Marques vem aí. Eu já tô aqui, ó, no ritmo do samba. Eu prometo tudo, mas garantir que é bom não garanto nada.
Que lindo, que lindo, que lindo, que lindo. Que bonito é fazer aquilo que eu mais gosto. Quer trazer a emoção através da minha voz. Pra você, torcedor. Pra você, bugrino. E vem o Botafogo, ai, ai, meu coração, ai, meu rim. Cruzamento, bateu pro gol. Kaique França no gol pra fazer a defesa. Que susto, Pedro Lino. Já começou daquele jeito. Belíssima chegada do Botafogo. O Kaique França Esperato fez a defesa. Belíssima defesa antes do primeiro minuto de jogo. Segue 1-0 Guarani. 1 minuto do segundo tempo. 1-0 pro Bugrão. Você ligado, você conectado aqui junto com a gente nos canais Futebol Interior. Agradecendo, é claro, o carinho na audiência de todos vocês que estão ligados, de todos vocês que estão conectados. Agradecendo sempre você que mandando a sua mensagem. Para você também que está no Instagram, para você que está no Facebook. Vamos juntos na emoção chamada futebol. Aqui pelos canais Futebol Interior. A abertura de bola no arremesso normal. Tenta ali criar a jogada de evolução feita na ponta. Vai tentando ali, faz o toque, domina pelo lado direito. A abertura de bola, a bola vai saindo para fora, tem arremesso normal, que favorece ali a equipe do Botafogo. Botafogo que vai perdendo pelo placar de 1-0. Botafogo vai perdendo pelo placar de 1-0. 0 para o Botafogo, 1 para o Guarani. 1 para o Guarani, 0 para o Botafogo. A emoção do futebol, você curtindo aqui pelos canais Futebol Interior. O jogador ali do Guarani está caído na ponta esquerda. E ali, evidentemente, nada, a arbitragem não marcou. Deu apenas ali lance normal. E vem tocando bola ainda na ponta, vem girando, vai tentar ali fazer o toque de evolução feita, faz ali o giro, inverte o jogo, a bola vai saindo, vem voltando, vai tocando bola, domina aqui na ponta esquerda, lançamento feito, abertura, tenta criar a jogada, chega ali para cortar, chega para afastar e ali tem falta me parece ser uma falta perigosa para o Botafogo, hein? Pedro Lino. Falta perigosa para o Botafogo, o jogador do Botafogo caído no chão sentindo. 2 minutos do segundo tempo, tem falta perigosa o Belo e foi falta em cima do ceifador, viu, Gustavo? O que seria um ceifador? Não, a nossa transmissão ainda é com áudio, não é ainda por... O quê? Ceifador é assim, faz o gol e faz assim. Ah, entendi. No jornalismo, quando a gente fala ceifou, né, é o que alguém matou. Matador, ceifador, é o próprio. Tá, entendi, entendeu. Que coisa, esse é Pedro Lino, trazendo aí evidentemente as suas proezas aqui nos microfones dos canais Futebol Interior. Tá errando até o nome, viu, a abertura, e ali tem falta é perigosa, o Botafogo tenta ali de qualquer maneira o gol de empate. Meu Deus do céu, esse Pedro Lino, isso é sensacional, hein, Pedro Lino, que coisa, hein, que coisa. E ali 3 jogadores da bola, um deles é o Nenê vai bater, hein, ô Pedro Lino, acho que é o pé mais calibrado ali e mais experiente. É de Nenê, hein, Pedro? Nenê na bola, também tem o Ian Souto, falta perigosa pro Belo. Tá certo, então. Não vai fazer gol, Nenê. Se você fizer um gol, eu imito o Nenê aqui. Eu imito o Nenê. Você não vai fazer gol hoje. Se você fizer gol, eu imito o Nenê. Bateu pro gol, bateu pra fora. Hoje não. No gol do Bugrão, Pedro Lino. Falta cobrada pelo Botafogo. A bola foi pra fora. Apenas tiro de meta pro goleiro Kaique França. Kaique França, o goleirão da equipe do Guarani. Apenas observou. Eu imaginei que seria aí o Nenê, hein, ô Pedro Lino. Nenê tá com o pé fora de forma, viu, Gustavo? Que coisa. Você ligado, você conectado. Tem ali falta na ponta. O jogador ali, o zagueiro da equipe do Botafogo, acabou ali acertando o atleta da equipe do Guarani. Faz ali inversão de bola. Tenta criar a jogada, domina para Emerson. Emerson tenta, faz ali o giro, faz o toque, vai tentar ali criar a jogada. Lançamento feito em profundidade, a bola vai saindo para fora. Em arremesso normal, que favorece ali a equipe pro Botafogo. Já abre o jogo, vem tocando bola, domina o lado direito, vai tentar ali de qualquer maneira, faz ali o giro, lançamento feito, vai tentando fazer o toque na correria total, vai pra cá, vai pra lá, é a equipe do Botafogo tentando, que em profundidade conseguiu fazer o toque pro Henrique passou do primeiro, vai tentar, vai invadir ali a grande área lá direito, chega ali pra roubar, chega pra arrumar na casa ali a zaga da equipe do Guarani, vem no contra-golpe pelo João Paulo, no mano a mano, foi puxado o João Paulo, círculo central, a arbitragem está marcando ali uma falta que favorece a equipe do Guarani, hein, Pedro Lino? Falta pro Guarani, teve um cartão amarelo ali, Gustavo, já confirmo para você.
Já confirma, já. O Pedrolino vai trazer ali informação, chegando aí na casa de 5 minutos. 5 minutos deste segundo tempo, 0 para o Botafogo, 1 também para a equipe do Guarani. Abre o jogo, vem com o Dudu para Isaac. A tabelinha para Dudu foi muito forte, ele evitou a saída em profundidade, lado direito. Abre o jogo para João Paulo, gira João Paulo, bate João Paulo. João Paulo bateu pro gol, bateu para fora. Subiu para fora. Eu quero mandar um abraço também pro pessoal lá do Paranapanema, região do São Fernando. Hoje eu estive lá em um evento e aí... Louco, então você esteve na quebrada, então? Sim, esteve no bairro? Não. Esteve no bairro? Não estive na... É seu bairro lá? Eu moro no Vila Lemos, do lado do Paranapanema. Mas eu não estava no Paranapanema. Estava em um evento em que torcedores do Guarani estavam nesse evento, pediu para me mandar um abraço pro Paranapanema. Um grande abraço para todo mundo de lá. Pro torcedor do Guarani, um abraço pro Paranapanema, sempre ligado aqui nos canais Futebol Interior. Que coisa, hein? Pedrolino mora lá. Inclusive a sede da Guerreiros da Tribo é ali no São Fernando. São Fernando, um abraço pro Indião que foi absolvido, hein? Foi, né? Absolvido aí numa acusação que evidentemente ele sofreu num derby que teve entre Guarani e a Associação Atlética Ponte Preta, onde o mesmo foi acusado de incentivar a briga e também teve um policial que foi ali, evidentemente, machucado. Foi absolvido. E vem! O Herbert invadiu, girou, bateu pro gol travado. Travado, ia ganhando o escanteio, mas conseguiu ali arrumar a casa o PK. Tira de qualquer maneira e agora vem trabalhando. Essa bola vem no contragolpe, círculo central, abertura de bola aqui na ponta. Vem descendo, pro Rodolfo. Rodolfo dominou, faz o toque, abertura de bola ali para o Diogo Matheus. Diogo Matheus já faz ali a abertura de bola, faz ali o toque, vem trabalhando. Chegando com o Thalisson. Thalisson já abre o jogo pro PK. PK na ponta esquerda, ele vai ultrapassando, vai correndo, vai na correria total. Círculo central, ele vem descendo. A abertura de bola, tenta ali a devolução, conseguiu, deu certo. E ali vai tentando, vai tocando bola, vai fazendo o giro e tenta de qualquer maneira a equipe do Botafogo. O Guarani vai se fechando, vai arrumando a casa, isso tem que ser feito. O Guarani vai tentando, vai fazendo ali o pé de meia, vai fazendo ali o resultado, isso é importante, é isso que importa. Volta ali para Dudu faz ali o giro, a bola vai saindo para fora, tem arremesso manual favorecendo ali a equipe do Guarani. Tem gol e o Pedrolino informa. Placar ao vivo, Portal Futebol Interior Rivalo, tem gol em Volta Redonda, Floresta 2. Volta Redonda 1. Volta Redonda, que coisa, hein? Sabe que... Deixa eu ficar quieto, eu ia falar um negócio aqui. Mas... deixa pra lá. Abre o jogo, círculo central, vem descendo. Tem até medo, viu, Felipe Abre o jogo, domina. Tenta ali criar a jogada, cruzamento, tira de qualquer maneira, abre o jogo, vai tentando ali criar a jogada, a equipe do Guarani vem descendo com o João Paulo passou o primeiro, João Paulo vem trabalhando essa bola, faz ali o toque pro Isaac, a devolução para Emerson na ponta, vai tentar o cruzamento, a bola vai para fora. Como é que tá então a volta redonda, como é que tá? Volta Redonda 1, Floresta 2. Sabe que eu tinha uma ex-namorada que a apelido dela era Redonda, né? Um dia ela largou de mim e eu mandava uma mensagem pra ela falando, volta Redonda, volta. Até que ela voltou um dia, mas não deu certo. Felipe, o que eu falo pra uma coisa dessas? Vem tocando bola, vem descendo. A abertura de bola, tenta ali criar a jogada. O Guarani aperta, vai tentando, vai apertando, tenta pra Emerson. Emerson vai fazer o cruzamento, sobrou. Faz meu filho. Ô, Herbert, não tá no seu dia inspirado, ô Pedrolino, meu Deus do céu, Herbert né, não está no dia inspirado, perdeu a chance, tem Botafogo no ataque, Guarani já recuperou. Gustavo, aqui no chat, o Hugo Boni está com a gente, gritou gol. O Marcelo Borges que é o maior torcedor da Chapecoense da região. Boa tarde, melhor equipe, abraço Pedrolino, Gustavo Marques, bom jogo e abraço. Ele mandou também, Pedrolino e Gustavo Marques, a melhor transmissão, grande abraço, ótimo sábado, vamos que vamos. E ele não está muito feliz com a Chapecoense, viu? Um abraço, qual que é o nome do amigo mesmo? Marcelo Borges. Ô, Marcelo Borges, um abraço pra você, viu? Obrigado pelo carinho da audiência, você é sensacional. E vem o Botafogo da Paraíba, aperta a linha de fundo, vai ganhar ali um arremesso, chega pra arrumar a casa. Luiz Otávio já faz o toque, abre o jogo pra Dudu. Dudu completa. Vai tentando ali fazer o toque, Maurício Antônio sobe de cabeça, perde, ganha o Laicá, o Botafogo tem a posse de bola nesse exato momento. Você vai vendo o toque de 10 minutos deste segundo tempo, 0 para o Botafogo, 0 também para a equipe, 0 para o Botafogo, 1 para a equipe do Guarani. O Bugre vai vencendo, por incrível que pareça, joga fora de casa, o Bugre vai vencendo. Eu fiquei meio que assustado, é claro que tem muito jogo pela frente.
Tem apenas 10 minutos só. Conseguiu roubar isso, Herbert, mas a arbitragem está marcando falta para o delírio do técnico Hélio Cizenando, que segundo o Pedro Lino gosta de uma cachaça, hein? Que coisa. Quem não gosta, Gustavo? Eu. Não gosta pouco. Eu amo. Abre o jogo, vem descendo para Nenê, Nenê para a equipe do Botafogo. Ele abre o jogo, faz a inversão para o PK. PK domina na ponta esquerda, na correria total, vem descendo em profundidade, lateral. Abre o jogo, erga a cabeça, vai tentar fazer o toque, preferiu ali retrair, preferiu fazer o toque de outra vez, a devolução, vem dominando, vem descendo. Abre o jogo, ela o PK para a equipe do Botafogo, conseguiu, fez ali o toque, olha o perigo, ajeitou, invadiu, foi sozinho, abriu, bateu pro gol, para fora! Que susto, Pedro Lino. Seria o gol de empate do Botafogo, hein, meu parceiro? Belíssima chance do Rodolfo do Botafogo. Ele tirou 2 zagueiros do Guarani e chutou. A bola foi pra fora, apenas tiro de meta pro goleiro Kaique França. Você ligado, você conectado aqui junto com a gente, agradecendo sempre o carinho da audiência. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado para você que acompanha a nossa transmissão, para você que acompanha aqui o nosso jogo nos canais Futebol Interior. É importante demais. Aí a sua audiência, lançamento ali, o Maranhão foi ali derrubado. A arbitragem tá marcando alguma coisa e deu um impedimento, é isso do Maranhão, Pedro Lino? Isso mesmo, impedimento do atacante do Guarani. Isso aí, você ligado junto com a gente aqui pelos canais Futebol Interior. A devolução feita, vai tentando, vai criando jogada, vai trabalhando bola a equipe do Guarani. Já a abertura, vem descendo ali com o Ian Souto. Ian Souto, ele preferiu voltar, retraiu, vai tentar fazer o toque, dominando, trabalhando ali com o Diogo Matheus. Diogo Matheus faz o toque, a bola volta ali, reboteada outra vez pelo lado direito, lado esquerdo. Volta ali pro PK. O PK ultrapassa ali o círculo central. A equipe do Botafogo vem tentando, vem trabalhando essa bola. Você ligado junto com a gente, tenta ali, de qualquer maneira, tenta ali fazer ali o giro, vai fazer o cruzamento, Diogo Matheus, bola tá viva, sobe de cabeça, corta, tira ali a zaga de qualquer maneira, evitando o que seria o gol de empate pro Botafogo, que aperta outra vez, linha de fundo, olha o giro que fez, toque de cabeça sozinho, é gol do Botafogo! É gol, é gol, é gol, futebol é a nossa paixão. Num cruzamento, lá pelo lado direito, linha de fundo, Lucas Cândido. Uma cabeçada queima-roupa. A bola bateu na trave antes de entrar para empatar para a equipe do Botafogo. 1 pro Guarani, 1 pro Botafogo, 1 pro Botafogo, 1 pro Guarani. Detalhe do gol é seu, Pedro Lino. O placar está empatado. Belíssimo cruzamento do jogador do Botafogo, Rodolfo. Cruzou e o Lucas Cândido, de uma cabeçada certeira, empatou o jogo. O Kaique França nada pôde fazer. Botafogo 1, Guarani 1, está tudo empatado no Almeidão. E ali não daria de qualquer maneira pro goleiro Kaique França. Gol de empate agora e preocupa, né? O Guarani estava bem, tinha ali a vantagem de um gol, mas ali acabou cedendo o empate, 1 pro Botafogo, 1 também pro Guarani. E agora o que tem que fazer, Pedro Lino? O Guarani não pode sofrer com um gol, né, Gustavo? Não pode deixar de desanimar. 1-1, o Guarani precisa vencer para garantir praticamente uma vaga na próxima fase. Meu Deus do céu, você ligado, você conectado aqui junto com a gente. O torcedor agora começa a ficar aflito no Almeidão, porque o Guarani sofre ali, cede o gol de empate. E aí, meu amigo, é aquilo, né? Torcedor já fica ali com o coração na mão, que coisa. Ô, Gustavo, Oi. chegou uma informação aqui. Qual informação? Cruzamento de Rodolfo e gol de Lucas Cândido. Os dois já passaram pela Ponte Preta, o outro time de Campinas. Tá certo, então. Passou, então, pela Ponte Preta. 14 minutos deste segundo tempo. O Guarani vai empatando o jogo. Tinha vantagem, estava vencendo pelo placar de 1-0. O Botafogo ali consegue. Cedeu ali o empate. Abertura de bola, domina aqui na ponta esquerda, na correria total. Ele desce em profundidade. Vai tentar ali fazer o cruzamento. Meu Deus do céu, que susto. Sai Kaique França para fazer defesa. Para arrumar na casa. Para defender. Para tirar o perigo. Diga aí, ô Pedro Lino. Foi o que eu falei no intervalo. O Guarani joga bem no primeiro tempo, pressionado no segundo tempo, toma um empate e fica por isso. É nítido que ou tá acontecendo alguma coisa, que o primeiro tempo do Guarani é muito bom. Aí chega no segundo tempo, o Guarani morre. Como tá agora. Será que não é a preparação física do Guarani?
É a preparação. É a preparação do Borso? É a preparação física. É complicado, Gustavo, porque no primeiro tempo o time voa. Chega no segundo tempo o time morre. Sem nem o que falar, viu? Agora parece que a ficha cai, né? Que coisa. Abre o jogo, vem tocando bola. Vem descendo o Botafogo que consegue o gol de empate. Trabalhando ainda neste segundo tempo. Gol de empate para a equipe do Botafogo, que está feliz. Conseguindo ali o gol de empate. E agora vem descendo outra vez, vem tentando criar a jogada. Vai tentando fazer ali a abertura. Faz ali o jogo. Tenta ali de qualquer maneira, você ligado aqui junto com a gente. Vem o Botafogo, linha de fundo, Dudu. Dudu para a equipe do Botafogo. Conseguiu ajeitar. Foi assim que saiu o gol de empate. Foi assim que saiu o gol de empate. Tira dali, não conseguiu. A bola volta ali outra vez, reboteada. A posse de bola favorecendo a equipe do Botafogo, lançamento, faz o giro, sobe de cabeça, voltou para o Nenê, ajeitou para o Dudu, escancarou, bola tá viva na grande área sozinho, toca de cabeça, é gol do Botafogo, Pedro Lino. É gol, futebol é a nossa paixão. É gol, bola na rede, campeão. Rapaz do céu, parecia um replay. Que coisa! Toma ali o segundo gol, Guarani vira o Botafogo em 5 minutos. Arrumando a casa, hein, Pedro Lino? Se o Rodolfo fez o cruzamento do primeiro gol, o Rodolfo fez o segundo gol. Está Botafogo 2, Guarani 1. Botafogo vira o placar no Ameidão e praticamente garante uma vaga para a próxima fase da Série C, complicando ainda mais o Guarani, Gustavo. Que situação, hein? Que situação, o Guarani. Eu nunca vi na minha vida, hein? Eu nunca vi na minha vida. Parecia um replay, Pedro Lino. Cruzamento do Diogo Matheus, que inclusive já jogou pelo Guarani. Replay. E gol do Rodolfo, replay. Igualzinho o primeiro gol, igualzinho o segundo gol, Gustavo. Meu Deus do céu, a diferença é que o primeiro bateu na trave e o segundo foi direto pro gol. Gol que dá a virada, vitória parcial pro Botafogo 2, pro Botafogo 1, para a equipe do Guarani. Que situação, hein? Que situação complicada vive a equipe do Guarani. O bravo Bogre Guerreiro necessitando, precisando ali, evidentemente, da vitória ali, acabou cedendo, acabou ali tomando o segundo gol. E ali o técnico Hélio Cizenando vai conversando ali com os atletas da equipe do Guarani. Vai ter 3 mudanças na equipe do Bogre, hein, ô Pedro Lino? 3 mudanças, é o Hélio Cizenando esperando o Guarani tomar a virada para se mexer em campo, né, Gustavo? Que coisa, hein? Que situação realmente muito complicada. O lançamento feito, sobe de cabeça, faz o corte. A bola volta, reboteada, dominado. Chega batendo pro gol do Guarani. Chega para a defesa do goleiro. Chega para arrumar a casa. Chega ali para defender. Chega ali para tentar ali de qualquer maneira resolver os problemas para a equipe do Guarani. O Bugre vai perdendo o jogo para tristeza ali. Dos torcedores do Guarani que estava ali esperançosos, o Pedro Lino, porque estava ali com a vantagem, estava com 1-0, estava jogando bem. E aquilo que você disse, né? Um primeiro tempo lindo, um primeiro tempo quase que perfeito e um segundo tempo desastroso logo nos primeiros minutos de jogo. E vem Luca aí, viu, Gustavo? Meu Deus do céu. O falou aqui, com o plantel que o Guarani tem, era para o time ser mais seguro no meio campo. Falou também. Viu que eu falei? Opa, já leio as mensagens. Segue você aí, Gustavo. Tem mudança. O Herbert tá saindo da equipe do Guarani. Vem aí, Luca também tá saindo. Me parece que vai sair o Isaac, é isso? É isso, Isaac saindo. Entrando o 3, quem que é o 3 aí do Guarani? Rafael. Então sai Isaac, entra o Rafael, sai Herbert e entra Luca. Foram essas alterações da equipe do Guarani, não? Não, calma que eu já... Maranhão. Sai Maranhão e entra o Luca, então vamos lá. No Guarani saiu o 21 Isaac, entre o 3 Rafael. Isso, 3 Rafael, saiu 27 Herbert, entre o 18 Matheus Guilherme. E sai o 99 Maranhão e entre o 9 Luca. Então no Guarani sai o Isaac, entra o Rafael. Na verdade não, Gustavo. Sai o Isaac, entre o 3 William Farias. Sai o 27 Herbert, entre o número 18 Matheus Guilherme.
e sai o 99 Maranhão e entra o 9 Luca. Então sai o 21 Isaac e entra 3 William Farias. Vamos lá então, devagarzinho. O Herbert sai e entra... O Herbert sai e entra o 18 Matheus Guilherme. 18 Matheus Guilherme. Sai o 99 Maranhão, entra o 9 Luca. O Luca. E sai o 21 Isaac e entra o 3 William Farias. 3, o 13. 13, o William Farias. São essas mudanças então na equipe do Guarani, saindo o Herbert para a entrada do Matheus, saindo também o Maranhão para a entrada de Luca e saindo o Isaac para a entrada de William Farias. Foram essas mudanças da equipe do Guarani, o Guarani que vai perdendo o jogo, hein? Que coisa, começou ali vencendo por 1-0 e ali acabou cedendo, acabou tomando o gol de empate, que Anota coisa, aí, e ali Gustavo. tomou a virada. Mudanças no Botafogo da Paraíba. Vamos Saiu lá. 7 Dudu Ratamoto. Sai Dudu e entra 15 Caion. 15 Caion. Sai o 7 Dudu Ratamoto e entra o 15 Caion. Sai o 9 Henrique Dourado. Entra o 17 Jonas Toró. 17 Toró. Isso. E sai o 77 Rodolfo, autor do gol. E entra o camisa número 11 Diego Tavares. 11 Diego Tavares. Aí então essas foram as mudanças da equipe do Botafogo. Aí eu pergunto pro Carlos Corsato. Pergunta. Com certeza ele deve estar escutando essa transmissão. Corsato, sente saudade dessa dupla de ataque que entrou ou não? Fala pra gente aqui. Coisa, hein? Tá aí, então recado de Pedro Lino, mandando aí para o Carlos Corsato. Você ligado, você conectado, vai descendo outra vez a equipe do Guarani, subiu a bandeira, não tá valendo mais nada. O Luca, na verdade vinha o Botafogo, né? E o Emerson apenas ali tentou ali arrumar a casa, mas já tinha subido a bandeira, não estava valendo mais nada. E agora completa, vem tocando bola ainda pelo sistema defensivo, vem trabalhando bola a equipe do Guarani. O lançamento é feito, volta a bola, domina, tenta ali criar a jogada, vai fazer ali o giro, preferiu soltar essa bola, foi curtinha, tenta ali criar, não conseguiu, vem no contra-golpe, vem na correria total, foi ali, gingou, fingiu que foi, não foi, fez o balanço, abertura de bola ali pro camisa número 3, que é o atleta da equipe do Guarani, que vinha tentando ali de qualquer maneira o Maurício Antônio criar a jogada e não conseguiu. A bola volta outra vez reboteada para a equipe do Botafogo, que agora vence o jogo pelo placar de 2-1, 2 para a equipe do Botafogo, 1 para a equipe do Guarani. O tempo vai passando e você vai curtindo aqui pelos canais Futebol Interior as emoções de Botafogo, as emoções também de Guarani. A abertura de bola, a bola vai saindo para fora, tem arremesso manual favorecendo a equipe do Guarani. Abre o jogo, a devolução feita, tenta ali criar a jogada, vai tentar fazer o giro, a abertura, tenta, vai, erga a cabeça, a abertura de bola, tenta ali criar a jogada no círculo central, vem trabalhando, tenta ali, e ele responde, viu? Ele responde assim: Pedro Lino, eu sinto saudades do Luca. Diego Tavares foi um jogador ok. Então tá respondido então. O Carlos, ele fala: Pedro Lino, eu sinto saudades do Luca. Diego Tavares foi um jogador ok. Quando ele diz um jogador ok, ele quis dizer o quê? Não, mas eu não falei do Luca. São 3 ex-Ponte Preta. Tá, né? mas ele te respondeu. O Luca, eu falei da entrada do Jonas Toró junto com o Diego Tavares. O Toró, acho que ele não sente saudade, então, não. se ele não falou do Toró, é que ele não sente saudade. Sim, então, que eu tô falando, né? Então, ele sente saudade de Luca. O que ele falou, e tá respondendo aí, quem viu? realmente ele sente saudade é o Luca, né? Que coisa. Enquanto o Corsato sente saudade, eu quero que ele vai embora o mais rápido possível, né? Quanto mais longe ele fica... Olha lá o que ele falou: Toró, sinto muita saudade. Sinta saudade. Toró, sinto saudade. Que coisa, né? Bom, tá aí então o comentário de Carlos Corsato. Falei que ele tava de olho, tá sempre de olho. Toró foi artilheiro da Série C. Foi. Olha, eu confundi, hein? Foi, artilheiro da Série C. Então ele sente saudade, né? Que coisa. E o Marcelo Fernandes, que foi treinador do Guarani, saiu obrigado. Foi treinador da Ponte, teve todo aquele caso e agora treinador do Botafogo. Então vamos lá, da Paraíba. então muito provavelmente, né, foram indicações do Marcelo Fernandes, o muito Toró provavelmente. E também o Diogo Matheus, porque o Diogo Matheus foi lateral do Marcelo Fernandes no Guarani. Então acho que essas indicações foram aí do Marcelo Fernandes. Quero o lateral lá do Guarani, o Diogo Matheus, trouxe o Diogo Matheus, trouxe aí o Toró também para a equipe do Botafogo. E Marcelo Fernandes vai conquistando mais uma proeza também, classificando. Imagina se o Marcelo Fernandes consegue o acesso com o Botafogo. Aí, meu Deus do céu. Como que vai ficar a cabeça da diretoria, hein? Segura o homem, hein? Como que vai ficar a cabeça da diretoria, hein, Gustavo? Mas não tinha o que fazer, né, Pedro? Mas você é obrigado, né? Você fala do Guarani? É. Não, a cabeça da diretoria do Guarani já se arrependeu há muito tempo, né? E tomou, né? Tomou.
Levou, né? Foi, porque ele saiu, foi pra ponte e aconteceu tudo aquilo na Série C. Deu o troco. Vem os caras. Vem Dudu. Dudu vai tentar criar a jogada, vai fazer o cruzamento, não conseguiu, bola tá viva, sobe, corta ali a zaga da equipe do Guarani. Vem trabalhando com Cauã Jesus, ponta esquerda. Vai trabalhando, vai tentando criar a jogada, recupera ali o PK. Bola volta, reboteada para a equipe do Guarani. Tenta girar, não consegue. F Playson, imagem no melhor do futebol. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano. Gustavo, bola rolando no Brasileirão, Internacional 0, Atlético Mineiro também 0 pela Série B. Bola rolando, Cuiabá 0, Goiás também 0 e tem Guarani no ataque. Tem Guarani no ataque, vem descendo, vem trabalhando, quem sabe agora o cruzamento. Toque, passa por todo mundo e vai embora. Ê, meu bugrão, quase, Pedro Lino, o Guarani aperta no cruzamento. Quase, o Guarani aperta e tem amarelo pro PK, cartão amarelo, é o terceiro amarelo na partida. Anota aí, Felipe Marques, 3 cartões amarelos para jogadores do Botafogo e tem escanteio pro Guarani. Escanteio pro Bugrão. Quem sabe agora Dudu na bola. Dudu na bola, quem sabe agora o gol de empate do Guarani, que estava vencendo pelo placar de 1-0, cruzamento desvia, bola vai para fora, é outro escanteio, 26 passados deste segundo tempo, F Playson, imagem no melhor do futebol. Patrocínio da Copa Paulista e apoio ao futebol de verdade só na Rivalo. Escaneie o QR Code na tela e mude para Rivalo, site para maiores de 18 anos. O Ministério da Fazenda adverte, aposta não é investimento. Cruzamento, cobrança de escanteio de Dudu, bola tá viva, o toque de cabeça, a bola vai para fora. Em tiro de meta, que favorece a equipe do Botafogo, que vence pelo placar de 2-1, de virada. De virada, o Botafogo vai vencendo o Guarani, o torcedor vai ficando alegre, vai comemorando com esse resultado. O Belo está classificado, ô Pedro Lino? Praticamente classificado, Gustavo. E o Guarani se complica, Pedro Lino? O Guarani se complica bastante nessa Série C. O Guarani corre risco de não se classificar? Então, Gustavo, tá na 5ª colocação com 27. A rodada ainda terá mais jogos, né, Mas quantos são? Mais um ou 2? Mais um. Guarani e Brusque no próximo sábado. Deixa eu ver como é que tá aqui. É, meu amigo. Botafogo, inclusive, é líder da Série C, Gustavo. Guarani e Brusque. O Brusque praticamente está classificado, né? É isso? É, e o Brusque entra em campo na próxima... O Brusque entra em campo amanhã. 4 horas da tarde contra o Amazonas, podendo decretar a sua classificação. Olha, vou dizer um negócio pra você, hein? É preocupante, hein? Muito. Mas muito preocupante mesmo, hein? Botafogo tem 2, Guarani tem 1, você ligado aqui junto com a gente. É os canais Futebol Interior sempre com você, trazendo essa transmissão, uma transmissão gostosa, essa transmissão alegre, essa transmissão aí, sempre com brincadeiras, aquele gosto diferente. É Pedro Lino na reportagem, sou eu, Gustavo Marques, contando essa história. Olha o Diogo Matheus tentando fazer o toque, sobe de cabeça para cortar ali a zaga do Guarani. A bola volta reboteada, consegue a recuperação. O Guarani vem no contra-golpe, faz o levantamento, faz o lançamento lá para o campo ofensivo, sobe ali para tirar, para cortar, faz ali o toque, a bola vai chegando ali com o goleiro da equipe do Botafogo, que é o Luiz Daniel. Luiz Daniel faz a abertura, domina aqui na ponta, a bola vai saindo para fora, tem arremesso manual, o Nenê tentou pegar, mas não conseguiu, bola saindo para fora, tem arremesso manual, favorecendo a equipe do Guarani. A abertura de bola domina para Emerson, Emerson já faz o toque, fez ali o giro pro Jonathan Costa, o Jonathan Costa já fez o toque pro Maurício Antônio abre o jogo, domina a bola, volta ali pro Maurício Antônio no círculo central, ele ergue a sua cabeça, faz o toque, lançamento feito, deu certo pro João Paulo atua no primeiro gol, chegou batendo pro gol, batendo pra fora, aí não, João Paulo, aí quando bate aquele desespero, né, batendo desespero, aí não dá, meu amigo, tem que ter calma. F Playson, imagem no melhor do futebol. O Hipercap agora é Hiper X Cap. Aí tem mudanças daqui a pouquinho também do técnico Marcelo Fernandes. Léo Pereira no Botafogo. Léo Pereira. Não é aquele, viu, mas... Eu achei que era o Léo Pereira, o cantor. Ou o zagueiro do Flamengo, né? Ah, não é... Tá bom. Cada um tem um Léo Pereira que merece, né? Tá certo. E ali, e o Nenê, nada de sair, né? Nenê sempre
em boa fase. O preparo físico do Nenê também é extraordinário, né, o Pedrolino? Porque o Guarani não consegue contratar uns caras desse, né? Ô, Gustavo, o Nenê manda e desmanda no Botafogo da Paraíba. Sai o Diogo Matheus, K2. E entra o Léo Pereira com a 22. 22. É, e o Diogo Matheus tomou cartão amarelo. Então anota mais um cartão amarelo aí, Felipe. Amarelados no Botafogo: Diogo Matheus, Thalisson e Lucas Cândido. Repita. E o PK. Amarelados no Botafogo: Diogo Matheus, PK. BK? PK? É, BK, não é BK, é PK. Thalisson e Lucas Cândido. Ah, entendi. Tá bom, então. E vem o Botafogo, vem tentando criar a jogada, vem no contragolpe, vem descendo, você ligado, você curtindo aqui junto com a gente. Obrigado pelo carinho da audiência de todos vocês ligados e conectados. Vem os caras, tá sozinho, subiu a bandeira, não tá valendo mais nada. F-Play, sua imagem no melhor do futebol. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery. 3744-2121. 3744-2121. 3744-2121. Essa é a pizzaria do Dadá. Ah, Dadá, que coisa, que coisa. O Guarani não consegue, hein? O Guarani vai perdendo. O Guarani não consegue ali a reconciliação, não consegue ali a reabilitação no campeonato. Vai perdendo, deixando o torcedor na loucura, na angústia total. O Guarani aperta, domina com o Dudu. Dudu abre o jogo, fez outro. Ih, olha que jogada linda. Foi em profundidade, devolução para Dudu. Dudu dominou, voltou, ergueu a cabeça, fez o toque para João Paulo. João Paulo abriu. Olha lá, escancarado, João Paulo. A abertura de bola vem descendo. Cria a jogada para Emerson. Emerson na ponta, tentou. E para cima não consegue. Bola para fora. É arremesso manual favorecendo a equipe do Guarani, Pedrolino. Arremesso manual pro Guarani, Gustavo. 32 minutos do segundo tempo. O Botafogo vai vencer e tem substituição no Guarani, viu? Já passo para você. A passe então, chegando aí na marca de quase 33 minutos deste segundo tempo. Saindo também o atleta da equipe do Guarani. Já tem mudança com Pedrolino, que vai trazer pra gente aqui nos canais Futebol Interior. Você ligado, você conectado. Vem descendo o Guarani, batida pro gol. Ficou tranquila nas mãos do goleiro pra fazer a defesa. Anota aí, Gustavo. Pra pegar em segurança, diga aí. Saiu 55, Luiz Otávio, e entra o 15, Carlos Eduardo no Guarani. Carlos Eduardo, volante por volante. Provavelmente o Luiz Otávio cansou, hein? Luiz Otávio que roubou aí a vaga de Carlos Eduardo. Carlos Eduardo que era aí o titular da equipe do Guarani desde o começo da Série C. E aí o Luiz Otávio chegou já roubando a vaga. E aí provavelmente deve ter cansado. E aí o técnico Hélio Cezinando optou na entrada de Carlos Eduardo. O Guarani sente ali que precisa do gol de empate. O Guarani pelo menos precisa empatar. Pega o Brusque em casa, é isso, Pedrolino? Isso, o Brusque em casa no próximo sábado às 5 horas da tarde. É a última rodada da Série C, Gustavo. Sábado também? Meu Deus do céu, hein? Que coisa. Meu Deus. O Guarani meu burro, no brincão de ouro da princesa. Vem descendo outra vez, vem os caras, vai fazer, vai matar, abriu, bateu, é gol do Botafogo. Nenê. É o terceiro gol da equipe do Botafogo. Para alegria do torcedor, Pedrolino, matando praticamente o jogo e dando a vitória para o Botafogo. E o Guarani conseguiu tomar gol de Nenê, Gustavo. 3-1, cruzamento pro Nenê, ele só chutou, o Kaique França aceitou. Gol, 3-1, Botafogo em cima do Guarani. É o Guarani se complicando cada vez mais na Série C do Campeonato Brasileiro. Ê, Nenê, eu falei que você não faria gol e Nenê fez. Para ali o delírio do torcedor que vai dando a classificação praticamente antecipada para a equipe do Botafogo. Meu Deus, hein, Pedrolino? Olha, que coisa, hein? Que campanha desastrosa do Guarani, né? E entra ano e sai ano, parece que é a mesma coisa, né? É o mesmo capítulo. Parece até o episódio do Chaves. Todo mundo sabe o que vai acontecer, né? A diferença é que no Chaves tem graça e no Guarani tem desgraça, né? É a grande realidade. Até peço perdão
pela pronúncia, né? Mas desgraça não vou tá no dicionário, né? E o que acontece? O torcedor está cansado, né, de ver situações como essa, campanhas parecidas. O Guarani não consegue montar um elenco que dá alegria, que consegue aí, evidentemente, classificar. E olha, se complica, viu, Pedro? Se complica, não pelo placar, poderia estar perdendo de 1-0, mas se complica, porque se o Guarani não vencer o Brusque, ele corre o risco de sair, né? E uma combinação de resultados, o Guarani corre grande risco de ficar de fora. E aí, meu amigo? O que fez de errado? Com uma folha salarial, uma das mais caras, se não for a mais cara dessa Série C, eu não sei se tem essa informação, o elenco do Guarani é o mais caro dessa Série C? Se não for o mais, é um dos mais caros dessa Série C, viu? O que acontece? Não consegue montar um time competitivo. Então, é revoltante. É revoltante e deixa a gente realmente triste por conta dessa situação, hein, ô Pedro? Gustavo, anota aí. Sai Lucas Cândido no Botafogo e entre o 25, Caio Garcia. No Botafogo sai o 28, Lucas Cândido, e entre o 25, Caio Garcia. Meu Deus, hein? Ai, meu Deus do céu. Que coisa, Guarani. Deixa a gente daquele jeito, hein? É revoltado, hein? Pega ali o Felipe desanimado com essa derrota do Guarani, o Pedrolino aqui cabisbaixo. E eu com meu coração apertado, hein, Pedrolino? Que coisa, hein? Virada ainda, hein, Gustavo? Ei, torcedor do Guarani, o torcedor do Ponte Pretano estão vivendo momentos aí difíceis, né, o Pedrolino? Que complicado. Não passa, né? Mas tudo passa. Não passa, não. Mas mais um ano na Série C, né, Gustavo? Aí Se não conseguir a classificação. Você acha que vai conseguir, Pedrolino? Você acha que vai conseguir? Anota aí, Gustavo. No Guarani saiu 66, Cauã Jesus. E entre 45, Rafael Freitas. Sai Cauã Jesus no Guarani. E entre 45, Rafael Freitas. É sangue novo no Bugre. Rafael Freitas, 45. Queria ver a cara agora do técnico Hélio Cizenando, né? Que coisa. E não tem nem como cobrar, né? Não tem nem como cobrar. Porque, para mim, um time que deve, um clube que deve salários atrasados, não tem como cobrar do funcionário, né? Então, difícil. Não tem nem o que falar. O que eu vou falar? Acho que é o mesmo sentimento que o torcedor em casa deve estar sentindo, né? Às vezes a gente cansa, né? A gente apanha uma, apanha duas, apanha três. Só que uma hora a gente cansa de apanhar, né? Faltam, né? Palavras para poder trazer para você, amigo torcedor, a revolta que eu tô sentindo. Abre o jogo, vem tocando a bola a equipe do Guarani outra vez na ponta, na correria total. Vai João Paulo, passa João Paulo. Tentou passar, não conseguiu, se perdeu. A vaca foi pro brejo, o Pedrolino? Ainda não, Gustavo, tem gol do Paysandu, viu? Paysandu 1, Ituano 0. Então a informação, Paysandu 1. Ituano 0. Esse campeonato é Série C. O Guarani na quinta colocação. Olha, quinta colocação com quantos pontos o Guarani? 27. 27 pontos. O primeiro fora da zona de classificação tem 25. Que é o Ipiranga, que joga amanhã. Joga amanhã. Aí praticamente... Ipiranga e Brusque. Se o Ipiranga vencer, não, já passa o Guarani. E Ferroviária. Coloca de novo lá a tabela. Ó pra você ver a complicação. Você falou que amanhã joga o Ipiranga, é isso? Isso. Ipiranga é o primeiro time Ipiranga fora da zona. Então o que acontece? É que o Ipiranga vai roubar também, se vencer, vai tirar também, vai teoricamente afetar a Ferroviária. Mas olha a situação, primeiro time fora da zona, se vencer, fica um ponto a mais que o Guarani. Aí a briga fica entre a Ferroviária, né, e o Guarani no último jogo, teoricamente, né? E a Ferroviária pega quem no próximo jogo? No último jogo? No último jogo a Ferroviária pega quem? Olha a situação, olha o imbróglio que o Guarani acabou se metendo. Cadê? O Pedro vai trazer pra gente aí. Ferroviária e Confiança. Confiança, como é que tá o Confiança no campeonato? Vamos ver a classificação geral do Campeonato Brasileiro da Série C. Círculo central, vem trabalhando a equipe do Guarani. Confiança é o último colocado. Então, você tá entendendo o BOzão? Você tá vendo o BO que o Guarani se mete, né? Meu Deus do céu, tá aí então o Felipe Marques colocando na tela. Olha aí. O Felipe Marques é um monstro. Confiança em último lugar. Olha o BO que o Guarani está entrando. Olha lá. Amanhã, o Ipiranga, ele precisa matar a Ferroviária. A Ferroviária precisa matar o Ipiranga. Então, mesmo assim, mesmo que a Ferroviária vença,
o Ipiranga, a gente tem que contar com isso também. Aí a última rodada fica entre o Ipiranga e o Guarani. Serão os dois times ali. Se o Guarani não pontuar e o Ipiranga pontuar na última rodada também, conseguir os 3 pontos, tchau, meu amigo, vai pro brejo. E a culpa é de quem? É minha? A culpa é sua? A culpa é de quem tá lá, né? Que nem a Marília Mendonça, de quem é a culpa, né? A culpa é sua por ter esse sorriso, né? Porque é só sorriso lá. Abre o jogo, vem Dudu, cruzamento. Tenta de cabeça, não consegue. Bola vai pra fora. O Rafael Freitas subia de cabeça. F-Play, só imagem no melhor do futebol. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano. Tem escanteio, o Guarani tenta. Você ligado, você conectado aqui junto com a gente. 37 minutos. Bola tá viva, sobrou, vai Guarani, vai tentar fazer o cruzamento, abriu, vai meu filho, faz meu filho, tentou bater pro gol, espalma o goleiro, a bola volta, reboteada ainda com o Guarani, tenta ali criar a jogada, voltou, vai tentar fazer o toque, o lançamento, bola vai se perdendo em arremesso manual, deu escanteio que favorece a equipe do Guarani, hein, o Pedrolino? Escanteio pro Guarani, Gustavo, o Matheus Guilherme vai pra bola, na verdade é o Carlos Eduardo na bola, é escanteio perigoso. O Guarani vai perdendo por 3-1 para o Botafogo. Cruzamento, bola tá viva, tenta ali sobrar, sobe de cabeça para cortar, para tirar o perigo. A bola volta ali, reboteada, favorecendo outra vez também a equipe do Botafogo. Faz o giro, faz o toque, fingiu que foi, não foi. Vai tentar criar a jogada, fez o levantamento, fez o lançamento, bola volta. É o Nenê. Nenê fez o toque lado esquerdo, na correria total, em profundidade, tentou passar, não conseguiu, a bola volta ali. Posse de bola que favorece a equipe do Guarani, ainda na ponta esquerda. O Guarani vai apertando, o tempo vai passando. O Guarani vai sofrendo. Vai aí, sofrendo mais uma derrota neste campeonato. Guarani que precisava da vitória. Até tinha o jogo em suas mãos no primeiro tempo, mas como sempre no segundo tempo é um outro time. É uma outra realidade. Vem os caras, vem o Guarani, consegue a recuperação, voltou para João Paulo. João Paulo passou em profundidade para Dudu. Dudu fez o giro errado por Carlos Eduardo. Fez a devolução errada para o... Meu Deus, Carlos Eduardo. F-Play, só imagem no melhor do futebol. Patrocínio da Copa Paulista e apoio ao futebol de verdade só na Rivalo. Escaneie o QR Code na tela e mude para Rivalo. Site para maiores de 18 anos. O Ministério da Fazenda adverte. Aposta não é investimento. Você ligado, você conectado aqui junto com a gente. Obrigado pelo carinho da audiência. Você junto com a gente, curtindo a transmissão aqui dos canais Futebol Interior. Neste sabadão, lembrando que sábado que vem tem mais. Sábado que vem aí a última rodada desta Série C. Será que teremos classificação do Bugre? Será que o Guarani encerra a sua participação nessa edição da Série C? Que sofrimento, que tragédia, que tristeza. O Guarani não consegue, oscila muito dentro do campeonato. Você ligado, você conectado aqui junto com a gente. Outra vez vem trabalhando, vem tocando a bola na ponta direita. Na correria total, fez o giro, voltou. Fingiu que foi, não foi, passou. Caiu ali, sofreu uma falta, a arbitragem não marcou nada. Na ponta, na correria total, vem descendo. Vem tentando criar a jogada de todas as formas a equipe do Botafogo. O Botafogo vai colocando ali os pés do chão, vai pisando o pé no freio. Vence pelo placar de 3-1. Espera o Guarani ir para o campo de ataque no contragolpe para tentar fazer o quarto gol. Recupera a bola a equipe do Guarani, mas chega o Carlos Eduardo recuperando com falta. E a arbitragem em cima está marcando falta e está amarelado o atleta da equipe do Guarani. Quem é ele? William Farias está amarelado, Gustavo. William Farias? É. Certo. Qual é o número do William Farias? 3. 3, então. Marquei 13. Então, 3. O William Farias. Então, a entrada dura ali para cima do atleta da equipe do Botafogo. É a F-Play, só imagem no melhor do futebol. O Hipercap agora é Hiper X Cap. Este sou eu, vamos juntos, torcedor bugrino. A abertura de bola vem tocando ainda no sistema defensivo. O Guarani vai apertando, precisa ali da vitória. Tem ali, tem minuto de acréscimos ali, ó, 45 agora, 5 de acréscimos. Vamos até 50, 5 minutos de acréscimo, Gustavo. Vamos até 50. O Guarani precisa fazer 2 gols em 5 minutos. Bom,
O Botafogo conseguiu fazer 2 gols em 2 minutos, em 5 minutos, né? Porque o Guarani não consegue, não pode conquistar também, conseguir. Abre o jogo, vem descendo, vem Luca. Luca pegou a bola pela primeira vez, viu? Nesse segundo tempo. A abertura de bola, chega batendo pro gol, aí a bola explodiu na cabeça de Luca. Bola viva, pediu ali a posição de impedimento, mas não, nada. Volta na correria total, vem tentando criar a jogada, a bola vai se perdendo, vai saindo para fora em arremesso manual, que favorece ali a equipe do Guarani. E o Luca não ajuda e ainda atrapalha, né? Meu Deus do céu, que situação, hein? Que fase vive o Luca, hein, ô Pedrolino? Que fase vive Luca, atacante do Guarani. E tinha Guarani vindo no ataque, o zagueirado do Botafogo pegou, recuperou. Esse jogo tá meio doido, viu, Gustavo? Já foi, né? Infelizmente já foi. A abertura de bola domina com o Dudu. O Dudu faz o toque, vai tentar fazer o giro. Tenta ali criar a jogada em profundidade. Tenta ali fazer o cruzamento. Chega ali para cortar, chega para pegar. Terminou. Informação é com o Pedrolino. Paysandu aprontou e venceu o Ituano fora de casa 1-0, Gustavo. 1-0 então para o Paysandu, é isso? Isso. Fim de jogo lá? Fim de jogo. Fim de jogo, vitória do Paysandu. Você ligado aqui junto com a gente, meus amigos e minhas amigas dos canais Futebol Interior. Ela vai saindo para fora, ali tem arremesso manual favorecendo a equipe de Campinas, a equipe do Guarani já cobrado, domina com o Emerson. Ele sai, vem tocando bola. Cria a jogada ali de qualquer maneira, abertura de bola ali para o Maurício Antônio. Lá pelo sistema defensivo, vem trabalhando, vem descendo. Lançamento feito em profundidade nas mãos do goleiro da equipe do Botafogo, que é o Luiz Daniel. A vitória parcial da equipe do Botafogo, 3-1. Vai terminar já o jogo. Vai terminar já o jogo, tem 3 minutos. Em 3 minutos é difícil, hein? Em 3 minutos é complicado, hein? Será? Gustavo, Oi. Um abraço para Maria Luísa Volta, uma das maiores secadoras do Guarani. Falou que está acompanhando a gente no YouTube. Quem que é? Maria Luísa Volta. Maria Luísa, um abraço para você, Maria Luísa Volta. Volta, Maria Luísa. Volta. Ih, tenta ali o toque de cabeça, a bola vai para fora. É torcedora do Guarani? Não. Ah, tá. Eu ia falar pra. Você falou Luísa Maria Volta, é isso? Maria Luísa Volta. Eu ia falar, se ela fosse bugrina, volta Maria ser feliz, mas ela não é bugrina. Torce pra quem? Torce pra Ponte, amiga de Carlos Corsato. Não, tudo bem. É sempre bem-vinda aqui. Sempre. Diz Carlos Corsato, é bem-vindo, torcedor do Guarani, do Botafogo e também secador. Claro, pode, né? Obrigado pelo carinho da audiência, então. A Luiz Maria Volta, mandando a sua mensagem no YouTube. A dos canais Futebol Interior, o Botafogo tem 3. A abertura de bola vem descendo. Vem tentando criar a jogada, vai terminar, tem 2 minutos. Em 2 minutos tudo pode acontecer, mas do jeito que está o jogo, dificilmente isso aconteça. O Botafogo conseguiu a proeza de virar o placar, de fazer aí 3 gols. De virar o jogo, o Guarani vencia o primeiro tempo pelo placar de 1-0. Gol de João Paulo, um golaço. Mas aí cedeu o empate, tomou a virada. E aí acaba tomando o 3º gol. Círculo central vem descendo, vem trabalhando, vai tentando criar a jogada, faz a inversão de bola. Domina para João Paulo. João Paulo já faz o toque aqui na ponta. Evita a saída ali o Emerson. Com a perna direita, faz o corte seco, foi para cima. Escancarou a devolução para João Paulo. João Paulo fez o toque curtinho. Vem trabalhando, vem descendo ali com o Rafael Freitas. Rafael Freitas tentou ali fazer o toque totalmente errado. A bola vai se perdendo. É sistema defensivo favorecendo a equipe do Botafogo da Paraíba, que vence pelo placar de 3. 3 para o Botafogo. 3 para o Botafogo, 1 para a equipe do Guarani. Você ligado, você conectado aqui junto com a gente. A abertura de bola vem descendo, vai criando a jogada no lançamento. Fica tranquilo ali pro goleiro que apenas observou a bola indo para fora. E é tiro de meta que favorece a equipe do Botafogo da Paraíba. O Belo que vai vencendo o jogo. 1 minuto, em 1 minuto não, né? Que coisa. Gustavo. Vai terminar o jogo. Olha no computador aqui, não lê o número da pessoa, mas olha o nome da deputada estadual. Maria José pela Paz Mundial, hein? Que coisa. Aí que coisa, hein? Que fazem. Ah, Maria José. Que coisa, hein? Lembra daquele meme Para Nossa Alegria? Lembro. Parece aqui, aquela menina. Parece, né? não parece? Parece. Que coisa, né? Que fazem, hein? Terminou. Você sabe que eu sou apegado em meias, né? Eu tenho 7 meias. 7 meias? Que coisa. Terminou
termina o jogo. Fim de jogo no Almeidão. 3 pro Belo e 1 pro Bugrão. Perde o jogo, Pedrolino. Lucas Cândido, Rodolfo e Nenê pro Botafogo e João Paulo para o Guarani. O Guarani perde de virada. E, Gustavo, o Guarani se complica sozinho nessa Série C que fazem. Olha. O Guarani que tinha tudo para voar. O Guarani começou voando, né? Começou esse problema de salário atrasado, começou o problema de eleição, o Guarani caiu a produção no futebol e tá aí, chegando na última rodada, dependendo de uma vitória. O Guarani, por enquanto, depende de si mesmo, Gustavo, menos mal. Olha, gente. Depende de si mesmo, mas é contra o Brusque. O Brusque é um dos líderes da Série C. Que situação complicada a equipe do Guarani vive nesse campeonato. Olha, que coisa, hein? Ô, meu Bugrão, não faz isso com o meu coração. Fim de jogo aqui pelos canais Futebol Interior. Nós vamos para um rápido intervalo comercial. E na sequência nós vamos aí bater um papo, conversar com você, falar o que foi aí essa derrota do Guarani pelo placar de 3-1. Tem também as notas do jogo, tem o comentário final, tem coletiva também, né? Tudo isso e muito mais aqui nesse fim de jogo nos canais Futebol Interior. Terminou. Ô, Gustavo, terminou Floresta 2, Volta Redonda 1. O Uberlândia vai vencendo, tá nos minutos finais, o ABC no primeiro jogo da semifinal por 1-0. O Ceará empata, Ceará 1, Londrina 1, Atlético Mineiro 0, Internacional 0 e o Goiás abre o placar. Goiás 1, Cuiabá 0 pela Série B. Lembrando que mais tarde, às 7h30, teremos Confiança e Anápolis pela Série C, Santa Cruz e Caxias. E às 8h30, o filho chora e a mãe não vê, viu, Gustavo? Cruzeiro e Flamengo é a repetição do jogo que tivemos no meio da semana, só que agora pelo Brasileirão da Série A. O filho chora e a mãe não vê. Meu Deus, hein? Que coisa. Termina o jogo. Fim de jogo, rápido intervalo e voltamos na seguida. FI Play, som e imagem no melhor do futebol. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do futebol interior. Futebol interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Eu tenho uma super novidade para você que já é da nossa família. E qual é, Botini? O Hipercap agora é Hiper X Cap. É a mesma história de sorte e de amor de sempre. E agora com a força e a credibilidade da Caixa Capitalização e em todas as lotéricas do Brasil. E ficou melhor! Cada título te dá 2 combinações de números, é a dupla chance. São 4 globos da sorte, hipergiro e o na trave. E o prêmio principal pode ser de até R$1 milhão. E o propósito continua. Ao comprar o Hiper X-Cap, você cede o direito de resgate ao Hospital de Amor e ajuda a salvar vidas. Hiper X-Cap! Sorte, amor e ganhadores! Sorteios ao vivo toda semana! Garanta o seu! Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu, chegou. Telefone WhatsApp 19 25 14 11 71. Rua Lauro Vanucci 98, no Santa Cândida, em Campinas. Acesse casadoperfurador.com, no Facebook e no Instagram. Casa do Perfurador. Tem tudo para seu poço artesiano. Patrocínio da Copa Paulista e apoio ao futebol de verdade só na Rivalo. Escaneie o QR Code na tela e mude para Rivalo. Site para maiores de 18 anos. O Ministério da Fazenda adverte: aposta não é investimento. Futebol interior, aqui nós torcemos por você.
Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol Interior no Portal do Brasil. Futebol Interior. FI Play, som e imagem no melhor do futebol. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do futebol interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior no Portal do Brasil. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Eu tenho uma super novidade para você que já é da nossa família. E qual é, Botini? O Hipercap agora é Hiper X Cap. É a mesma história de sorte e de amor de sempre. E agora com a força e a credibilidade da Caixa Capitalização e em todas as lotéricas do Brasil. E ficou melhor! Cada título te dá 2 combinações de números, é a dupla chance. São 4 globos da sorte, hipergiro e o na trave. E o prêmio principal pode ser de até R$1 milhão. E o propósito continua. Ao comprar o Hiper X Cap, você cede o direito de resgate ao Hospital de Amor e ajuda a salvar vidas. Hiper X Cap! Sorte, amor e ganhadores! Sorteios ao vivo toda semana! Garanta o seu! Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu, chegou. Telefone WhatsApp 19 25 14 11 71. Rua Lauro Vanucci, 98, no Santa Cândida, em Campinas. Acesse casadoperfurador.com. No Facebook e no Instagram, Casa do Perfurador. Tem tudo para seu poço artesiano. Patrocínio da Copa Paulista e apoio ao futebol de verdade só na Rivalo. Escaneie o QR Code na tela e mude para Rivalo. Site para maiores de 18 anos. O Ministério da Fazenda adverte: aposta não é investimento. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol Interior no Portal do Brasil. Futebol Interior. Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. Gustavo Marques. Perfeito, estamos de volta aqui pelos canais Futebol Interior. Botafogo da Paraíba conseguiu a vitória para cima do Guarani. Vitória aí foi construída por uma virada, né? O Guarani evidentemente tinha ali o poder em suas mãos, a vantagem, né? Estava vencendo pelo placar de 1-0 e aí acabou cedendo o empate. Posteriormente acabou cedendo aí mais um gol, ou seja, o segundo, e aí o terceiro fechou o caixão e concluiu a vitória para a equipe do Botafogo pelo placar de 3-1. Que situação que vive o Guarani, gente. Olha, é realmente desastroso, é realmente triste esse momento vivido pelo Guarani dentro do campeonato, hein, Pedro Lino? Guarani se complicando sozinho, Gustavo Marques. Quero ouvir, se tiver, né, se mandarem, a coletiva de imprensa do técnico Hélio Cizenando. O que ele vai falar após mais um jogo, um segundo tempo desastroso do Guarani Futebol Clube? Vou pedir pro Felipe Marques colocar na tela pra gente a classificação da Série C. Isso, tá esperto, Felipe Marques. Vamos entender como termina a rodada de hoje, né? Claro que tem mais jogos amanhã, como o Pedro mesmo falou, o Brusque joga amanhã, né?
desse Campeonato Brasileiro da Série C. Fecha amanhã a rodada, o Pedro, amanhã que fecha a rodada ou tem mais algum jogo na segunda? Não, amanhã fecha a rodada, Gustavo. Amanhã fecha a rodada. Isso. Então, para você entender, você tem em mãos aí, para mim, quais são os times que ainda não jogaram e que vão jogar aí, evidentemente, amanhã? Ó, amanhã hoje temos Confiança e Anápolis, briga do último colocado tá, contra vamos o lá, penúltimo. devagarinho, vamos lá, um por um. Confiança e Anápolis, é isso? Então, Confiança e Anápolis, os dois ali praticamente já estão rebaixados. Não, Itabaiana também corre risco, né? Mas estão ali na parte de baixo, então não afeta tanto o Guarani. Próximos jogos. Santa Cruz e Caxias. Santa Cruz e Caxias, deixa eu ver aqui. O Santa Cruz, ele vamos ver aqui qual Na oitava colocação. colocação ali, ó, 25 pontos. Oitava colocação tá o Caxias, é isso? Ó, não, o Santa Cruz. Santa Cruz precisa da vitória, né? Precisa da vitória. Teoricamente pode afetar um pouco o Guarani, né? O Guarani tem 27 pontos, o Santa Cruz tem 25 e joga. Então, se o Santa Cruz ele vencer, 25, 26, 27, 28, ultrapassa o Guarani, certo? Então, o Guarani amanhã possivelmente vai cair de posição. Então, possivelmente o Guarani cai de posição. Quais são os outros jogos? Teremos hoje também, não, na verdade amanhã, Inter de Limeira e Figueirense. Inter de Limeira e Figueirense. Eu não enxergo muito de longe, pedi pros amigos. Ó, o Inter me de ajudar. Limeira tá na 4ª colocação com 28 e o Figueirense tá na 14ª colocação com 24. Vamos colocar aí vamos colocar se o Figueirense consiga vencer. 24, 25, 26, chega a 27 pontos, mesmo número de pontos do Guarani. Tá vendo a situação? Tá vendo como que é a situação? É claro que favorito a equipe volta lá, Felipe Marques, na ponta de cima. É claro que favorito é a Inter de Limeira, né? Por estarem na 4ª colocação, joga fora de casa ou dentro de casa? Não, dentro do Major Levi Sobrinho. Então, aí é complicado, né? Então, olha aí, você tá vendo o imbróglio? A situação que o Guarani se meteu dentro desse campeonato? Tem mais jogos? Brusque e Amazonas. Brusque e Amazonas. Brusque praticamente já conquistou aí... praticamente não, conquistou a sua classificação antecipada, né? E o Amazonas ali, olha a situação. Se o Amazonas surpreendeu o Brusque. O Amazonas é a 27. Mesmo número de pontos que o Guarani. Maringá e Barra. Maringá e Barra, deixa eu ver. Maringá tem 24 ali, 12º. O Chega Barra tá em 17º. Meu com Deus 18. do céu. Olha a situação, hein? Tudo começa amanhã. O caminho do Guarani começa amanhã. Maranhão e Itabaiana. Maranhão e Itabaiana. Maranhão, se vencer, vai a 27. Também. Então, um deles vai chegar no mesmo número de pontos que o Guarani. Pela quantidade de times que você citou. 3 times que, se vencerem aí, evidentemente, nessa rodada, chega aos mesmos números de pontos do Guarani. Olha o imbróglio. Olha a complicação. E fechando Ipiranga e Ferroviária. Fechando Ipiranga e Ferroviária. Vamos ver aqui o Ipiranga. Olha aí, ó. Ipiranga 25 vai se vencer, vai ultrapassar o Guarani. Então, a situação é realmente muito complicada. E ó, Gustavo, o bicho tá pegando porque o Guarani tem 7 vitórias. E todos os times. Todos os times, até o Amazonas, que é em 10º, também tem 7 vitórias. Se vencer, vai a 8. Tanto o Ipiranga como o Amazonas. O Guarani ficaria na 7ª colocação. Aí tem o Maranhão com 6 vitórias, o Maringá com 6 vitórias, o Figueirense com 6 vitórias e com 24 só esses daí que pode chegar a 27 pontos. Meu Deus do céu. Aí depois teria que ver saldo de gols, gols contra, gols pró. Aí Guarani se complicando ainda mais nesta Série C do Campeonato Brasileiro, Gustavo. Que situação complicadíssima o Guarani se meteu. Vamos então com as notas do jogo, Pedrolino? Vamos. Vamos então com as notas do jogo aqui nos canais Futebol Interior. Roda a vinheta, Felipe Marques. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Vamos lá, as notas do jogo, começando aí com o Pedrolino, trazendo aí. Claro, começando não, só tem ele, né? Vai ser ele e ele nas notas do jogo. Vamos lá, Pedrolino. Kaique França, nota 5, Gustavo. Kaique França, nota 5 para o Kaique França. Dudu. Dudu apagado, nota 4.
Nota 4 para Dudu. Jonathan Costa. Dupla de zaga aí, Gustavo, eu coloco 3,5. 3,5 então para o Jonathan Costa e o Maurício Antônio. Só isso? 3,5. 3,5. Emerson. Emerson, nota 4,5. 4,5 o Emerson. Luiz Otávio. Bem apagado, Gustavo, nota 4. Nota 4 o Luiz Otávio. Nota 4. Isaac. Nota 4 também. Nota 4 para o Isaac. João Paulo, autor do gol, Gustavo, nota 6,5. Nota 6,5 para o João Paulo. 6,5 para o João Paulo. Herbert. Apagado, nota 4. Nota 4 aqui para o Herbert. Cauã Jesus e Maranhão, nota 3. Nota 3 para o Cauã Jesus e Maranhão também nota 3? Isso. Carlos Eduardo, que entrou no lugar do Luiz Otávio. Apagado, Gustavo, nota 3. Nota 3. William Farias. Apagado também, nota 3,5. Nota 3,5. João Paulo. Não, João Paulo já desculpa. foi. Matheus, que entrou no lugar do Herbert. Matheus Guilherme, nota 3,5 também, Gustavo. 3,5 então. O Rafael Freitas, que entrou no lugar do Cauã Jesus. Nota 2. Nota 2. E o Luca, não entrou no lugar do Maranhão. Luca, nota 3. 3. Achei que você ia falar sem nota. Essas foram... E a tua nota do técnico do Guarani? Gustavo, no começo do jogo foi bem, mas as substituições não surtiram efeito. Nota 3,5 para Hélio Cizenando. 3,5 para Hélio Cizenando. Tá aí então as notas do jogo aqui nos canais Futebol Interior. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Tá aí então as notas do jogo com o Pedrolino trazendo para vocês aqui nos canais Futebol Interior. Vamos para um rápido intervalo, mais um aqui nos canais Futebol Interior. Em seguida aí nós vamos com um comentário final e também a esperança do técnico Hélio Cizenando. FI Play, som e imagem no melhor do futebol. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Eu tenho uma super novidade para você que já é da nossa família. E qual é, Botini? O Hipercap agora é Hiper X Cap. É a mesma história de sorte e de amor de sempre. E agora com a força e a credibilidade da Caixa Capitalização e em todas as lotéricas do Brasil. E ficou melhor! Cada título te dá 2 combinações de números, é a dupla chance. São 4 globos da sorte, hipergiro e o na trave. E o prêmio principal pode ser de até R$1 milhão. E o propósito continua. Ao comprar o Hiper X-Cap, você cede o direito de resgate ao Hospital de Amor e ajuda a salvar vidas. Hiper X-Cap! Sorte, amor e ganhadores! Sorteios ao vivo toda semana! Garanta o seu! Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu, chegou. Telefone WhatsApp 19 25 14 11 71. Rua Lauro Vanucci 98, no Santa Cândida, em Campinas. Acesse casadoperfurador.com. No Facebook e no Instagram, Casa do Perfurador. Tem tudo para seu poço artesiano. Patrocínio da Copa Paulista e apoio ao futebol de verdade só na Rivalo. Escaneie o QR Code na tela e mude para Rivalo. Site para maiores de 18 anos. O Ministério da Fazenda adverte: aposta não é investimento. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Emoção
cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol interior no portal do Brasil. Futebol interior. Estamos apresentando Fim de Jogo. Gustavo Marques. Certo, da hora legal aqui trazendo para vocês este fim de jogo com essa derrota, mais uma derrota dentro do campeonato aí da Série C. O Guarani vai se complicando na Série C do campeonato brasileiro, se complicando no quesito de não conseguir aí a classificação se caso não vencer a próxima rodada. E ainda o Guarani vai ter que esperar outros times jogarem aí dentro do campeonato para evidentemente saber qual posição o Bugre vai estar, né, em que ele se colocar, e depois esperar a última rodada que vai enfrentar o Brusque. É isso, o Pedrolino? Sábado às 5 horas, e aí o futuro do Guarani. Que coisa, hein? Enquanto isso, alguma informação sobre o técnico Hélio Cisanando? Por enquanto ainda nada, Gustavo. Sem informações do técnico do Guarani. Muito provavelmente demorará um pouco para a entrevista coletiva. Isso se acontecer a entrevista coletiva, né? Por ser a última rodada, até aquela se mandar embora para ter um fôlego a mais. Ah, não, mas na última rodada dificilmente manda embora. Então, mas tem aquela do fôlego a mais na última rodada, né? Vamos ver o que vai acontecer nas próximas semanas. Meu Deus do céu. Vamos então com o comentário final? É isso? Eu ou o Pedro? Ou os dois juntos? Os dois juntos? Vamos então. É só um comentário final ou são dois comentários finais? Um só? Vamos lá então com o comentário final. Solta a vinheta, Felipe Marques. Agora o comentário final. Gustavo Marques. Brasileirão Série C, jogamos como nunca e perdemos como sempre. Esse é o lema do Guarani nesta rodada. O Guarani perde o jogo, placar de 3-1. O Guarani vencia aí pelo placar de 1-0, gol de João Paulo, mas o Guarani sofre mais uma vez com a oscilação e é derrotado no Almeidão, deixando o torcedor revoltado e colocando aí mais uma vez a cabeça do técnico Hélio Cisanando de molho, hein? Que situação o Guarani está vivendo dentro deste campeonato. O Guarani que, na minha opinião, mereceu a vitória no primeiro tempo. O Guarani saiu como vencedor no primeiro tempo, mas acabou sofrendo o empate, posteriormente a virada e o terceiro gol para fechar o caixão. No segundo tempo, o Guarani só assistiu a equipe do Botafogo, que conquistou a vitória, ainda por cima o Nenê, que era ídolo do Vasco, acabou matando o jogo para a equipe do Botafogo, Pedrolino. Isso mesmo, Gustavo Marques. O Guarani jogou muito bem o primeiro tempo. O segundo tempo, mais uma vez, sendo comprometido, deixou o Belo virar. Guarani 1, Botafogo 3. O Guarani se complica sozinho nesta Série C. E no próximo final de semana encara o Brusque, às 5 horas da tarde, no estádio Brinco de Ouro da Princesa. O Guarani precisa vencer para não depender de ninguém. E vamos ver o que acontece nesse final de rodada, né, Gustavo? O Guarani ainda não sai do G4, do G8, né? Mas cada vez se complicando ainda mais com o técnico Hélio Cisanando. Tem alguma informação do técnico do Guarani? Não, nada. Nada? Zero. Que coisa, hein? Vamos esperar o técnico. Como é que vamos? Vamos fechar? Fechar, né? Fechar, se ele não falar, a gente vai ficar aqui. Nessa situação, acho que dificilmente até o técnico vai falar, viu? De verdade, né? Então, obrigado, Felipe Marques. Esse foi o comentário final. Comentário final. Tá aí, então, esse Felipe Marques do seu comentário final, trazendo pra gente a sua vinheta. Esse foi o Bravo Bugre Guerreiro. Pedrolino, forte abraço para você em nome do Hiper X-Cap, em nome também da Rivalo, em nome da pizzaria do Dadá, da Casa do Perfurador. Encerrando aqui mais uma edição da nossa jornada esportiva. Um grande abraço, Gustavo Marques, abraço, Felipe Marques, abraço a todos os amigos que acompanharam o Botafogo 3, Guarani 1.
Até semana que vem, tamo junto. Semana que vem, muito provavelmente, eu, você e algum repórter aqui na transmissão de Guarani, viu, Gustavo? Eu, você, 2 filhos e um cachorro, hein? Lá ele. Tchau, tchau. Tchau, valeu. Pedro Lino, tchau, tchau, Felipe Marques. Tchau, tchau, você que acompanhou nossa jornada esportiva. E até sábado que vem. Ficha técnica do jogo, é verdade, tem a ficha técnica do jogo. Ainda bem que o Felipe me lembrou isso aí, Felipe. Vamos então com a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo. Gustavo Marques. Brasileirão, Série C, Almeidão, Bugre foi derrotado, hein? O Guarani foi a campo com Kaique França, Dudu, Jonathan Costa, Maurício Antônio, Emerson, Luiz Otávio, Isaac, João Paulo, Herbert, Cauã Jesus, Maranhão. Algumas mudanças foram feitas do lado do Guarani. Carlos Eduardo entrou no lugar do Luiz Otávio, o William Farias no lugar do Isaac, Matheus no lugar de Herbert, Rafael Freitas no lugar de Cauã Jesus, Luca no lugar de Maranhão. O Guarani foi derrotado. O Guarani chegou a abrir o placar com o João Paulo, mas depois acabou aí cedendo o empate, posteriormente tomando o segundo gol e o terceiro gol com o Nenê para fechar essa derrota da equipe do Guarani. O Guarani volta a campo no próximo sábado, às 5 da tarde, estádio Brinco de Ouro da Princesa, Guarani e Brusque. Valeu, gente, essa foi a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo. Agora sim, forte abraço para todos e até o próximo sábado. Valeu, Pedro Lino, valeu, Felipe Marques. Tchau, tchau, gente. Na Rádio Futebol Interior, você ouviu Fim de Jogo. Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior. A rádio que respira futebol.